Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff, este é o meu podcast que com muito orgulho, muito amor, muito carinho é feito para todes, todas e todos. E é o seguinte, já sabe, né? Se chegou aqui por indicação ou porque o universo te presenteou com esta dádiva, com esta coisa maravilhosa que é esse podcast, já segue a gente, se inscreve aqui no canal se estiver me assistindo pelo YouTube. Se estiver me ouvindo por algum streaming, segue esse canalzinho e avalia a gente em 5 estrelas, né? Pra poder dar aquela engajada. Tá tão legal meu podcast, fala a verdade. Se falar que não tá, não precisa falar nada não. Pode ficar caladinho guardando pra você. Mas faz isso. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que eu fico super feliz da vida ter feito toda uma engenharia para os nossos caminhos se cruzarem da forma mais improvável possível. Ele que, assim, eu aprendo tanto, mesmo sem querer, assim, ele em silêncio parado eu já tô aprendendo. É uma coisa incrível. Eu não vou apresentar mais, que eu vou deixar para ele fazer essas honras. Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, o único, o primeiro de seu nome é Arthur Bugre! Olá, eu posso falar bom dia, boa tarde? Você pode falar o que você quiser dizer, dia, o que você quiser, assim, ó, se for noite, vai ser noite, entendeu? Entendi. É tipo Beyoncé quando tá fazendo show, que aí ela começa a cantar e do nada ela faz... Entendi. Pois é. Mas então, bom dia, agradeço demais estar aqui e tô muito feliz pelo seu projeto, de verdade. Eu tô feliz por você ter aceitado o convite. Eu tava falando isso aqui em um episódio anterior, que, assim, foi muito legal que eu fiz o convite pras pessoas e sem questionar, sem saber de nada, as pessoas aceitaram, assim. E você também foi uma dessas pessoas. É muito por você, né, essa trajetória. Fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho, por aceitar, por acreditar, sabe, assim, no projeto e topar de cara, assim. Você não fez pergunta, você falou assim, não, topo, fala o dia e é isso aí. Eu tenho certeza que é uma coisa incrível, eu tô entendendo melhor hoje Ai, e, gente, pode ótimo. esperar, a coisa é boa. Né? Pois é, olha aí, eu vou colocar no meu currículo aqui, ó, dito, porra. Tá gravado isso, hein? Tá gravado. Tá gravado isso, Tá fica gravado. esperto. Arthur, eu queria que você se apresentasse pra gente, tá? Antes de começar a falar sobre a sua trajetória, e você se apresentasse, você falasse pra mim quem é a sua artista favorita e por que a Beyoncé. E aí a gente vai conhecer melhor você e depois eu vou fazer mais perguntas também. Mas se apresenta primeiro pra gente. Tá certo. Eu sou Arthur Bugre, eu sou aqui de Belo Horizonte. Hoje eu tô com 36. Eu tenho formação em jornalismo pela PUC, história pela UFMG e, recente agora, eu finalizei pós-graduação em diversidade e inclusão nas corporações, pela Ânima. E desde 2017 eu tento assim me dedicar um pouco mais às questões de diversidade e inclusão, sobretudo porque eu sou um homem negro retinto, um homem trans e neurodiverso. No meu caso, eu tenho dislexia e TDAH. E por passar por várias situações, eu percebi que isso não era uma coisa que só me impactava, não só atravessava a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E aí eu pensei, por que não me dedicar a uma questão tão cara, tão importante, que mexe tanto comigo e com outras pessoas também. E aí eu comecei a procurar cursos ali, cursos aqui, mentorias, até encontrar essa pós-graduação. Mas desde 2017 que eu tento trabalhar mais diretamente com diversidade e inclusão. Mas não deixei a redação. Por 15 anos eu trabalhei em uma rádio. Foi possível ganhar prêmio nacional, regional, mas sobretudo com pegada em direitos humanos. Então é uma coisa que sempre esteve presente assim na minha vida. Um currículo, né, gente? Um currículo, uma trajetória. E a artista favorita? E por que a Beyoncé? Não é, eu Olha! respeito muito a Beyoncé. Gente, é uma jarra d'água voando aqui dentro desse Mas estúdio. quando você perguntou, eu não consegui pensar um nome específico, mas eu gosto muito de MPB. Entendi. Também gosto também é MPB, eu acho, o funk também. Mas a Marisa Monte vem em mente, assim, eu gosto muito sim. dela. Ela E, uma artista então, muito o que boa. acontece? Eu fui no show dela que aconteceu no Mineirão aqui, desse último álbum do Portas. E aí foi uma experiência, assim, porque eu não tinha conseguido ir a um show dela antes. Eu nunca fui também. Nossa, vai ter. Já fui no Nando, Vai ter algum próximo aí. Vanessa da Mata. Quando a gente sai do ar, a gente olha e eu te falo. Sim. E aí, assim, uma experiência que eu não sei nem te falar. E aí, foi no Mineirão e foi naquele anfiteatro do Mineirão. E era uma noite de Foi lua incrível. cheia, com o céu Nossa. aberto.
Bom demais. Assim, uma experiência. Eu era só o choro, assim, eu só chorava. Só Isso que da chorava, Betânia chorava. também é assim, né? Bem impactante. Pois né? é, aí que acontece. O da Betânia é ainda mais raro de acontecer, e quando acontece eu nunca consigo ir. Também não consegui. Fora que também, né, teve uma carinha. alta. Não que você não mereça, Betânia, não, tá? não é Inclusive, se você quiser vir aqui, Marisa Monte e Betânia, o estúdio e o meu podcast estão de portas abertas para vocês duas. Pode vir. Tá? Só quero falar isso, assim. Um beijo, Marisa Monte, que tá nos ouvindo e nos assistindo, com certeza. E um outro beijo pra Betânia, porque, né, ali é uma divindade. Eu Isso. acho que elas são umas entidades mesmo, São, assim. Gilberto também eu A acho que é uma própria Gal, né, entidade. que te perdeu esse que ano. Deus a tem em bom lugar, né? Enfim. Pois é, menino. Mas, assim, de brasileiro também eu tenho umas... Eu fico Você gosta brincando, muito da assim... Beyoncé, né? Nossa... Eu também gosto, mas eu não chego a ser assim tão... Menino, mas sabe o que acontece? É porque ali não é só a mulher performática no Ela é uma palco. puta empresária, né? velho? Exatamente, sabe assim, um enorme aquilo poder de ali. gestão, um poder de Isso direção. aí eu me interesso mais. Pois é, eu fico assim, assistindo muito. Inclusive, eu acho que eu já até falei isso aqui em algum outro episódio. Que parte de como eu estruturei esse projeto é sempre buscando uma questão de excelência. Assim, eu falo assim, o que a Beyoncé faria? Isso é muito bom. Esse Entendeu? parâmetro é bom. Porque assim, tudo, uma pessoa que consegue ter um domínio de carreira Aham. e um domínio sobre tudo que acontece na arte que tá É fazendo, muito louco. eu fico muito impressionado, sabe assim, louco. desde o material que vai compor o palco pra poder emitir o barulho tal, a luz que tá de um jeito Aquele espetáculo que ela fez no com a Homecoming, né, eu que não tá na sei o Netflix. nome, mas você Pois sabe. é, nossa. Que isso, cara. Aquilo entrou pra história. Sim. E a maneira como ela também ressignificou a questão do ser preto, né, desde o Lemonade pra cá. Muito, muito. Que é o que entra também no caso que a gente vai falar sobre a questão da comunicação Sim, aqui, sim. né? E aí, assim, eu fico sempre olhando isso e cada coisa que ela faz eu fico vendo mais o modus operandi dela de fazer do Isso me que interessa propriamente muito também. só a execução, entendeu? Então, assim, eu acho que ali é uma aula de produção, de direção, de gestão, de N coisas. E é realmente uma referência de excelência, assim, que eu tenho Verdade. pra minha vida. Mas você sabe que numa entrevista de trabalho, me perguntaram assim, quem que é a pessoa que mais te inspira? Aí eu fui e soltei logo um Leandro Carnal. Como? O Leandro Carnal, que eu falei. Porque eu fiquei com receio de soltar uma Beyoncé e o pessoal falar entendi. assim... Assim, sabe? mas na próxima você... Porque não ia, mas agora acabou, meu filho. Eu vou falar Beyoncé e falar assim, o que foi que você tá me olhando Beyoncé torto? rei, né? Melhor você falar Beyoncé. Pois é. Mas, eu tô aqui falando sobre essa questão da comunicação, né? Assim, você falou que parte da sua luta mesmo, da sua representatividade, do seu... Posso falar ativismo, talvez? Sim, pode falar. Em relação à comunicação, ele te atravessou, você viu essa necessidade quando, como e por quê? Eu tenho costume de falar que criança negra sente a dor da rejeição desde muito cedo. Só que a gente não sabe o nome daquilo, né? A gente sabe que as pessoas estão tratando diferente, que a professora está tratando diferente. Então, desde muito cedo eu entendi que tinha, eu vou falar assim, tá? Alguma coisa errada comigo. Porque O foi errado dessa... é que, pra quem tá escutando, ele fez entre aspas. Entre aspas, tá? Porque era essa forma que as pessoas se comunicavam comigo, ou me tratavam, lidavam comigo. Sempre ou com muita agressão, ou com rejeição, ou até pelo fato da dislexia também, como uma pessoa, vou usar os termos que usavam na época, que eu era burro, que eu era relaxado, que eu tinha muita preguiça. Então, desde muito cedo, tanto pela dislexia e por ser uma pessoa negra retinta, eu entendi que aquilo ali ia permanecer na minha vida por um longo tempo e que não tinha o que eu fizesse para as pessoas mudarem. Naquele período, na infância e adolescência. Na minha cabeça, o errado era eu, sabe? Sendo que não é Uma assim. consciência muito pesada pra se ter quando criança. Exato. Então, por isso que é muito difícil uma criança negra e um adolescente negro ter autoestima nesse período. Porque quando ele olha no espelho, ele não vê aquelas pessoas que oprimem ele todo santo dia. Então, para ele é o erro. E não a forma como ele está sendo tratada, não toda a nocividade que nasce do racismo, enfim. Então, isso desde muito cedo me acompanhou. Tanto é que quando eu entro para a comunicação, antes de entrar para a comunicação, eu era tratado como uma pessoa relaxada e burra. Então, eu entendi que eu não iria estudar até a 6ª série, 7ª. Até que eu encontrei uma professora de geografia que entendeu que eu tinha uma facilidade muito grande em história e geografia. Então, se eu não sei... Porque antigamente a gente apresentava trabalho com as cartolinas e lia. Eu não lia. Eu não sei ler em voz alta, por exemplo. Muitos erros que aparecem, até por conta da dislexia. Então, em um trabalho dela, eu decidi falar tudo, que era o movimento do povo de Israel durante a Segunda Guerra Mundial, e tentar entender
esses conflitos. E aí eu fiz, ela gostou e daí em diante ela foi me incentivando. Aí eu entendi, não, eu posso tentar fazer uma faculdade. E ali eu decidi, na oitava, mais ou menos, fazer jornalismo. Mas com muito medo também da faculdade por conta dos meus textos, né? Porque tem muitos errinhos, enfim. Mas aí eu fui entendendo que o meu caminho... Mas eu fui entendendo sem entender. Foi uma coisa meio inconsciente. Eu deveria abrir outros caminhos. Eu não tinha consciência que eu não deveria me espelhar na trajetória de pessoas que têm histórias diferentes da minha. Mas de forma Nossa. inconsciente eu fiz isso. Eu tentei entender que, de uma forma mais prática e inconsciente, que não seria o mesmo caminho. Então, a forma como eu entrego o trabalho não é a mesma, a forma como eu lido com o meu cabelo não é a mesma, a forma como eu lavo o meu cabelo talvez não é a da mesma forma ou na mesma frequência, não é o mesmo produto. Eu estou aqui avançando algumas décadas, né? Para me entender até como pessoa negra. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa foi me entender como pessoa negra. Que o erro, eu não tinha nada de errado comigo. Eu escutei a voz de quem me oprimia e comprei a ideia. Infelizmente, não comprei a ideia porque também foi um erro meu. Nós somos programados dessa forma. Eu não fui programado para me olhar no espelho e amar o que eu estava vendo. Pelo contrário, me programaram para odiar o meu nariz, odiar o meu cabelo, odiar o meu tom de pele, por tantas piadas, por tantas brincadeiras desde muito novo. E eu lembro que não era só crianças, era também os pais das crianças. Essas crianças foram ensinadas. E a primeira vez que eu sofri racismo na escola, eu tenho memória até hoje. Como isso marca a gente. Então foi todo um trabalho, primeiro, para me entender, não foi nem a dislexia, não foi nem a questão de ser um homem trans, foi ser uma pessoa negra. Assim, de onde eu vim, quais são as minhas origens, qual é o meu valor, qual é a minha cultura, o porquê que, infelizmente, até por uma autoestima frágil, que não foi trabalhada, eu comprei tanta ideia de quem me oprimia e as formas que eu deveria começar a atuar para eliminar, porque eu acredito muito que tem um empoderamento coletivo, que é extremamente importante, a gente fala muito do aquilombamento, mas também tem um empoderamento que é muito individual, que são questões que a gente fica com vergonha até de falar com o outro. Então, foi todo um processo para me entender e a terapia esteve presente. Eu tive, assim, o benefício, a sorte, enfim, de conseguir pagar a terapia, mesmo num valor menor naquele período, para conseguir me entender. Mas, infelizmente, muitas pessoas, né, da comunidade negra não têm essa possibilidade, essa oportunidade. E eu tive e tentei aproveitar. E eu entendi o seguinte, se eu não me abraçasse, não ia dar certo. Porque eu amo as coisas que eu faço. Minha vida profissional é algo que eu prezo muito. Mas eu percebia que isso impactava diretamente a minha vida profissional. Eu percebi que eu fui programado também para acolher o outro, o tempo todo e servir o outro. Só que eu nunca me acolhi, eu nunca me servi, eu nunca me dei tempo. Eu tenho um psicólogo que passou na minha vida que falava assim, se dê uma chance. Eu nunca me dei uma chance. E tem porquê, não fiz isso por acaso. É toda uma construção, acumula, né? Acumula preconceitos, acumula pancadas, exato. E aí você se deixa, se esquece, mas tá sempre pra acolher o outro. Sabe quando seu amigo passou algum problema no trabalho, sei lá, terminou um namoro e você vê nele que não é bem aquilo que ele tá vendo, na tempestade, você fala, olha, não, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, você é bonito sim, você é inteligente sim, mas quantas vezes eu percebi que eu não fazia isso comigo. E precisando. Muito. E aí eu fui entender até por quê, porque também só me acusar de que eu não fazia isso era mole, mas assim, por que eu não fiz isso? Aí eu fui entender como que o racismo é nocivo, como que o racismo também tá aqui, nas rejeições amorosas, nas rejeições de trabalho, e aí foi todo um processo que não terminou, ele continua, né? É uma constante, né? Sim. Assim, você falou uma frase aí que me tocou muito aqui. Eu segurei aqui um pouco pra não chorar de verdade, porque me pega num lugar muito pessoal, assim, que é sobre, né, não espelhar a minha história em pessoas que não têm história parecida com a minha, assim. Porque, de fato, no episódio que eu gravei aqui com o Ettore, foi também um episódio muito, muito, muito forte, assim, porque a gente dividiu N situações aqui. E eu paro assim, é óbvio que guardadas, né, as proporções aqui do que a gente está falando, né, em relação a tudo, porque a gente trabalhou aqui com o Pablo Moreno. Se você não escutou esse episódio, você que está me ouvindo ou me assistindo, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, menor condição, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, indica, segue esse canal aqui no streaming que você estiver me ouvindo, se você estiver só me escutando. E ele trouxe a questão da interseccionalidade, explicou isso aqui de uma maneira assim muito brilhante. Então, guardadas as proporções e as interseccionalidades que nos
assemelham e nos diferenciam, eu fico olhando assim pra minha vida e vendo o tanto que em muito tempo e em muitos momentos eu fiquei me espelhando em outras pessoas em que eu não Isso conseguia. também. Sabe assim? E hoje eu fico. Você falou que é uma questão que não é um resultado, é um processo, né? E é um processo realmente que eu acho que vai pra vida inteira. Sobre o que. Em relação a mim, é de fato sobre mim, ou então é uma consequência em relação do que eu via no outro, do meu parâmetro de comparação, sabe? Exato. Que é uma situação, assim, muito... É tensa e chega a ser um pouco triste também, né? Uhum. E é uns atravessamentos que a gente tem que não... E é muito violento com você, né? Pensa só, compartilhando um pouco da minha. Eu estudei na PUC de manhã, boa parte dos 4 anos. PUC E no na período parte da manhã. Então, assim, quando eu vou para a UFMG fazer história, até antes, porque eu trabalhei muito tempo numa rádio dentro da UFMG também. Tinha um perfil parecido com o perfil da PUC pela manhã, de estagiários muito brancos e de classe média. Então, durante um período, não vou falar que foi breve, mas um período, eu me perdi nisso, assim, o quanto que eu me espelhava nessas pessoas, tem trajetórias incríveis, mas não é a minha trajetória. Não tem os passos muito parecidos, não nasceram em periferias como eu nasci, não sofreram racismo, não, como você falou, não foram atravessados por esses marcadores sociais. E quando a minha ficha caiu, acho que de forma inconsciente já estava caindo, mas quando caiu de vez, aí eu falei, não. Meu caminho é outro. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos em rádio e eu não entrava ao vivo. Nos poucos momentos que eu entrei ao vivo, eu tinha que ler muito antes, levar o material para casa, e nem sempre em rádio. Rádio é isso aqui, ó. Sim. E rádio é apaixonante, né? Assim. E não dava para entrar ao vivo, até que minha ficha caiu e falou assim, cara, eu não sou do ao vivo, eu não sou do factual. Eu gosto de produzir especial. Ter um tempo ali para produzir e apurar, encontrar as pessoas. Eu fui tentando me achar nesses caminhos e me acolher nesses caminhos, né? E aí, depois que você entrou, né? Você fez história e fez a questão do jornalismo. Eu fiz jornalismo primeiro na PUC, depois história na UFMG. E como que você, assim, né, tendo conhecimento histórico da formação não só do mundo, mas do Brasil, assim, como que você vê, né, coisas que aconteceram lá atrás e resultados? Porque eu imagino que você deva fazer esse tipo de análise, assim, né? Tem coisa que é um pouco involuntária, quando as pessoas olham assim, falam, nossa, isso é tão antigo e ainda está acontecendo, isso é tão histórico, isso é consequência de um fato histórico. Como é que você vê isso, assim, até mesmo não só numa questão social mesmo, e aqui, assim, eu já amplio o assunto mais também para marcadores de LGBTQIAPN+, se você sentir a vontade para poder falar, óbvio. Como que você vê isso, assim, e como que isso também atravessa a comunicação? Da relação histórica com a comunicação. Ah, sim. Eu acho tudo muito complicado. Você falou da questão LGBTQIA+, mas também eu posso citar a questão racial mesmo. E como que isso está presente na comunicação. Semana passada, eu fiz uma palestra e aí me deram a oportunidade de fazer um recorte sobre racismo estrutural. E aí explicando, né, 1535 mais ou menos, o tráfico negreiro inicia, e aí ali foram formados palavrões, xingamentos, porque eu falei muito da questão do apelido e das brincadeiras racistas. Como que as pessoas hoje falam assim, isso é uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. E se é um apelido, uma brincadeira racista, também não nasceu há 60 anos, né? Foi construído durante mais de 300 anos de escravidão. E aqui a gente não teve nenhum tipo de enfrentamento em relação às sequelas desse período escravista. E aí ele é estrutural porque ele aparece em todas as estruturas e a gente não combateu isso, incluindo na comunicação. Então, assim, essa comunicação ela não foi pensada levando em consideração grupos minoritários. Essa comunicação ela foi formada, ela foi pensada para atender uma pessoa que faz parte desse grupo. São pessoas brancas, héteros, cis e, na maioria das vezes, de classe média. Eu não falo nem classe mais abandonada, como minha mãe fala. As raridades. Mas de uma classe média que não passa fome, de uma classe média que tem oportunidade de comprar um carro. Então, assim, esses grupos minoritários não se encaixam ou não eram o foco, não tinha espaço dentro dessa comunicação, incluindo a comunidade LGBTQIA+. Tanto que você trabalha em comunicação, você que está acompanhando também que trabalha com comunicação, acho que você vai entender até mais. Quantas vezes em redação a gente está ali trabalhando a questão LGBTQIA+, e surge uma piada? Nossa. E você, naquela época, eu acredito muito que, infelizmente, com a morte do George Floyd em 2020, a gente intensificou falar mais sobre diversidade e inclusão. Mas se a gente pensar em 7, 8, 10 anos, né, para trás,
a gente não falava assim de diversidade e inclusão tão abertamente dentro de comunicação. Então, nas vezes que acontecia alguma homofobia ou transfobia, enfim, dentro de redações, eu vivi isso. As pessoas simplesmente caíam na risada. É impressionante como é que as pessoas acham que é uma questão cômica, né? Sim. E o mais assim, antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava conversando e eu explicando como que, por uma questão do destino ou não, os episódios conversam entre si. E os episódios, né, que eu tenho gravado aqui, a gente tem conversado, como que todas essas coisas partem quase sempre de um machismo. Sim. E como que, assim, como isso vai sendo um somatório, e aí eu tive uma dificuldade muito grande para poder falar algarismos de um algoritmo. Eu fiquei meia hora para poder falar algarismos, que eu falei algo, enfim. E aí, como isso, assim, vai se tornando algarismos mesmo de um algoritmo que vai resultando na gente aquele lugar que você falou aqui no início, sabe? De não merecimento, de não pertencimento, de não estar. A síndrome do impostor, né? Pois é, menino, assim, e aí, assim, eu fico vendo, né, de situações, eu contei aqui no episódio do Ettore, como que a questão, desde a escola, esse tipo de comportamento de cair, né, numa questão cômica da coisa e de rir da questão do constrangimento do outro, né, como que a questão também do próprio humor na sociedade, né, por muito tempo se deu. E aí, assim, você falou sobre a questão de como a diversidade não era discutida, né, porque tem muitos termos que são atuais, né, e aí tem um artigo da Grada Quilomba, que eu já mencionei ele aqui, que ela fala que esses grupos minorizados, muito da validação das suas lutas e causas vem através do diálogo e do discurso, né? E que parte dessa classe privilegiada e de pessoas não pertencentes a esses grupos, de tentar deslegitimar e tirar toda a força, tornar risível o discurso dessas pessoas. Exato. Né? E a nossa existência já é uma questão que já fala muito por si só. Né? Assim, igual eu comecei falando, não tinha nem feito essa referência também vindo isso aqui agora, que comecei falando assim, ele em silêncio eu já aprendo. E é de fato, assim, porque a nossa presença, ela já é um ato político. Exato. Né? E a gente ressignificar essas coisas que, imagino, N situações que você deve ter passado, igual você falou, em redação, eu em escola, em alguns ambientes de trabalho, inclusive em um determinado ambiente de trabalho, eu não consegui subir em carreira por conta disso. Porque a maioria, assim, de gestores eram gestores homens, cisgêneros, heterossexuais, brancos. E aí, quando você vai para poder apresentar um projeto, até mesmo de diversidade e inclusão, numa empresa que promove isso... Você vê resistência, né? Menino, você não entende, você não sabe. Assim, você sabe, né? Não adianta falar que você não sabe, porque você sabe. Você sabe até mais do que eu. E aí, assim, era uma coisa que eu ficava, gente, mas, sabe? E aí, aquela coisa que a gente fala do teto de vidro, né? De você não conseguir, assim, ascender, porque sempre tem ali alguém que acha que você não merece aquele lugar. Exato. E as pessoas precisam fazer uma ligação, tudo que você falou. O que um jornalista, um profissional passa dentro da comunicação, vamos pensar no jornal ou publicidade, isso vai refletir no trabalho final, ou seja, vai refletir na matéria, vai se refletir naquele produto, naquela propaganda. Vamos pensar no jornalismo, seja LGBTQIA+, ou a questão da comunidade negra dentro das redações. Uma redação que está sempre com piadas racistas, transfóbicas, homofóbicas, isso é uma espécie de termômetro. Quer dizer que naquela redação ou naquela empresa não existe nenhum tipo de trabalho real em relação à diversidade e inclusão. Sendo assim, provavelmente tem pouquíssimas pessoas trans, né, LGBTQIA+, ali dentro, e pouquíssimas pessoas negras. E aí, quando você, por exemplo, vai trabalhar uma pauta LGBTQIA+, uma pauta que tem como foco a população negra, como que isso é escrito? Que tipo de fonte a gente escuta? E não só a fonte do especialista ou a especialista, mas também que tipo de personagem aparece dentro dessa matéria. Normalmente, como que é feita uma matéria focada na comunidade negra? É uma matéria sempre com palavras cheias de estereótipos, de preconceitos, é uma matéria que trata a população negra de uma forma respeitosa, de uma forma digna. Tem manchetes, vou dar um exemplo aí famoso, né? A Anitta no palco, ela fala o seguinte, olha, tá tendo ali uma confusão, um quebra-pau. E aí pegam um rapaz suspeito, negro, mais ou menos com os braços virados, 2 policiais de cada lado e ele de cabeça baixa. Só que ele é suspeito.
Por que colocaram a foto dele? Por que colocaram o nome dele? Normalmente, quando isso acontece num bairro classe média alta e, por exemplo, um estudante de direito é pego lá com, sei lá, tantos quilos de maconha, ele não aparece como traficante. Ele aparece o estudante de direito. Estão percebendo como que isso que se manifesta dentro da redação vai para a manchete, vai para dentro da matéria? Eu falei aqui da população negra, mas pode ser também uma situação LGBTQIA+, pode ser uma situação de capacitismo. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu falei isso num fórum que eu participei de jornalistas. As pessoas esquecem que empresas de comunicação também são empresas. Se não tem um programa de diversidade ali, é óbvio que isso vai escorrer e vai parar na matéria, vai parar na propaganda, vai parar no programa de entretenimento. A semana passada, mais uma vez, um grande programa de televisão faz a seguinte pergunta: quais foram as últimas palavras de George Floyd? Em um quiz, um jogo. E acho que ontem o apresentador veio a público e pediu desculpa. Olha, não, de verdade. Então, assim, aí eu te pergunto, realmente tem diversidade ali dentro? Então, assim, diversidade, quando a gente fala, é inclusão também. Não existe diversidade sem inclusão. Então, se tem alguma ação, você me provocou também no início, às vezes são empresas que vestem a camisa de diversidade. Eu tô falando aqui entre aspas, tá, gente? Pra quem tá só escutando. Mas que dentro, quando você coloca uma lupa, aparece cobras e lagartos. Então, assim... Mais cobras do que lagartos. Exatamente. Sendo assim, é muito importante fazer essa leitura. Quem trabalha ali dentro? Quem sobe ali dentro, sabe? Porque eu trabalhei em empresas que eu era a única pessoa, no meu caso, né, negra retinta e trans. Mas não necessariamente era uma empresa diversa. Já passei por várias situações nessas empresas que você fala assim, mas me vendiam como... Olha só como a gente é inclusivo. Exatamente. E empresas de comunicação também, gente. Empresas de comunicação também são empresas, não só de jornalismo. Toda empresa de comunicação é uma empresa também. Isso vai refletir no produto final, seja o jornal, a matéria especial, a propaganda, seja o que for, vai refletir. Eu tinha lido uma vez, eu acho que eu até coloquei isso naquele trabalho, a pesquisa que eu te mandei, que falei, pode usar, que é o Pink Employer Branding. Pra quem não é familiarizado com esses termos em inglês, que é do pessoal da comunicação. Gente, inclusive, eu vivo fazendo uns disclaimers aqui. Vamos parar com esse negócio de ficar falando, que não tem bud, não tem não sei o quê. Vamos abrasileirar esses termos, pelo amor de Deus, entendeu? Câmera 1, eu tô na câmera 1. Câmera 1. Você, empresário, empresária, você que gerencia reuniões, entendeu? Gente, vamos brasileirar esses termos aí, pelo amor de Deus. A população brasileira mal tem acesso ao português. E aí ficam jogando esses termos em inglês para poder facilitar para quem, gente? Facilita. Hein? Aí vocês colocam lá umas vagas para poder aceitar o pessoal e colocam uns termos em inglês que ali... Já é uma espécie de filtro isso, exato, né? E aí, assim, já vem uma série de outras discussões aqui que eu não vou nem entrar no mérito. Mas, pelo amor de Deus, brasileira essas coisas aí. Que saco. Muito bom. Chatos. E aí, falando do Pink Employer Branding, eles falam sobre essa questão de usar essa questão da diversidade. Aí, quando fala diversidade, só faz o recorte em relação à sexualidade, né? Como um chamativo para trabalho. Aí colocam lá pessoas, igual você falou assim, usam elas como garotos e garotas e garotes, propaganda da situação. Só naquele momento. Só ali, aí acabou então quando no mês de maio e junho, né? Assim, que vem... junho, janeiro também, visibilidade trans. E aí agora novembro que vem... Então, assim, aí volta aqui pra mim na câmera 1. É o seguinte, vamos mudar isso aí, porque a gente já tá ligado nessas coisas, tá? Os passos, né, gente? E assim, você o tempo inteiro falou de uma situação que é a qualidade do ambiente de trabalho, a qualidade do ambiente escolar. A Renata tá para vir aqui para poder falar sobre a questão do ensino público. Você mencionou várias vezes sobre a questão da escola e como isso, né, desde a mais tenra infância, assim, é muito importante porque forma a pessoa pro resto da vida dela. Você tem lembranças, Marca, você lembra, por exemplo, de coisas que você passou na escola e você lembra ao mesmo tempo de uma professora de geografia que viu em você o potencial e falou assim, olha, o seu potencial pode ser esse aqui. E daí você foi e deslanchou.
Entende? Então, assim, é muito importante, né? Se você que é gestor, se você também que é empregado dentro do ambiente de trabalho, sabe assim? Se você se reconhece. E aí é uma questão que é muito pessoal e muito complicado, porque, por exemplo, não é todo mundo que tem o privilégio, o benefício e a segurança de virar e falar assim: eu não aguento mais aqui, eu vou sair. Exato. Porque a conta não vai esperar, entendeu? Uh-uh. As contas não vão entender o tempo, assim, a sua interseccionalidade, não vai entender o seu marcador social, a sua O boleto não identidade. para de chegar, Não né? pois é. E aí, assim, é importante, né, a gente ver como é que tá a qualidade também. E se você que tá me vendo e tá me ouvindo não tem nenhum desses marcadores sociais que eu tenho abordado aqui nos episódios, né, com os meus convidados, se você tá dentro do que a gente entende como privilégio sobre ser branco, cisgênero, hétero, e você vê que você pode fazer algo para poder mudar essa realidade, mudar o cenário em que você tá ali, é, incluído e incluso, porque tem essa diferença também, né? Eu já Uhum. falei até com a Letícia Lins, que foi coordenadora da minha pós de comunicação, diversidade e Uhum. inclusão. Muito bom. Você conhece ela, Sim. né? Que para poder colocar também lá assim, ó, comunicação, diversidade, inclusão e inserção Uhum. nas organizações, porque não basta só virar e contratar pessoas de marcadores que você considera como de diversidade e deixá-las lá e não fazer com que elas participem de rodas de decisão. Exato. Você só colocar lá a inclusão e não, de fato, inserir essas pessoas dentro do ambiente de trabalho ou do seu grupo de amizades ou nos seus relacionamentos ou na forma social, assim. Eu fico fazendo uma provocação em relação às pessoas, que é o seguinte: no seu grupo social, quantas pessoas são pretas? Quantas pessoas são Ótimo. pessoas com deficiência? Quantas pessoas são pessoas trans? Quantas pessoas são pessoas que são regressas? Quantas Uhum. pessoas... Sabe assim? E aí, assim, algumas pessoas ficam muito incomodadas porque elas veem que tá num Uma jeito ali... bolinha, né? Elas não veem nem que elas são consequência do resultado Uhum. de vários algarismos desse algoritmo, que agora eu sei falar essa palavra. E aí, assim, vai seguindo, entendeu? Muito boa provocação. Porque, pensa... E casado com isso, algo que também você falou é essa questão do humor. Na maioria das Nossa. vezes, as pessoas utilizam do humor realmente para reduzir a dignidade de alguém, reduzir a humanidade de alguém. E como, né, eu sei que ela tá aí, né, na pauta aí de muita gente nesses últimos 7 dias, mas a Djamila lá fala algo que faz pensar. Como que a gente se fecha na nossa bolha, não entende a realidade dos outros, né, do outro, e quer ser uma pessoa que tem empatia. Assim não vai dar certo. E ela, por exemplo, bate muito na tecla que o racismo é um crime perfeito. Porque ele é um crime perfeito. E eu acho que, de certa forma, isso para grupos minorizados, ainda que não é um racismo, se reflete um pouco. Por quê? Você é um rapaz LGBTQIA+, eu também sou LGBTQIA+, negro e tudo mais. Aí na hora que a pessoa vem com a pancada, com a piadinha, com um apelido, até dentro do ambiente de trabalho. E aí você se manifesta, fala, poxa, não, você não pode me tratar dessa forma. Você não pode... Ué, você tá criando um ambiente ruim. Você tá criando um momento de mimimi. Olha, uma tempestade num copo d'água. Eu escutei, eu tava vendo um jogo, até fiz um artigo pro Jornal Estado de Minas sobre isso. Semana passada. Ali assistindo o jogo das oitavas, o Brasil até fez aquela goleada e tudo mais. Aí uma pessoa que eu não conheço me parou e falou o seguinte, qual é o seu time? Eu respondi e falou assim, olha, só torce pra esse time pessoas pretas. Mas eu tô falando de uma forma bem mais suave. Sim, sim. E a partir daquele momento, ele só me chamou de preto, pretão, negão. E quando eu fui falar com ele, eu tenho um nome, me chame pelo meu nome. A resposta dele foi mais ou menos assim, poxa, negão, você tá de brincadeira, é só uma brincadeirinha com você, cara. E na frente das pessoas, ou seja, naquele momento, eu que sou o alvo daquilo tudo, também sou a pessoa que está criando um clima ruim no momento de Copa, no momento de festa. Na mesma hora, já que a trajetória ajuda, eu me posicionei, ele teve que engolir e entendeu. Mas muitas pessoas passam por situações em que ela está tão isolada, ela é a única pessoa negra, ela é a única pessoa LGBTQIA+, pessoa PCD ali naquele momento, que ela simplesmente fica tão constrangida e ela se cala. Isso também inclui o ambiente de trabalho. Então, eu sempre falo isso. Fiz até um corte lá no meu Instagram. A existência de alguém não é motivo de piada. Quem a pessoa é, a essência dela não é motivo de piada. Até porque essa piada ela tá falando várias coisas do tipo, olha, você é tão inadequado
que você não deveria existir. É isso que a piada tá falando pra mim. E por isso eu tô rindo de Isso, você. por isso que eu tenho a porta aberta pra tocar no teu corpo, pra rir, pra te questionar, coisa que eu não faria com uma pessoa que não faz parte do grupo minorizado. Com você eu tenho a liberdade. O corpo é público, a tua vivência é pública, então pouco importa. Então não tente reduzir a dor do outro falando que é apenas uma brincadeirinha. Um ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas a gente tá focando agora, né, nessa questão da comunicação e empresas de comunicação também são empresas. Eu bato muito nessa tecla. Você precisa repensar isso. Eu tenho costume de falar que a piada vem ali, a pessoa elabora, vai para a boca dela e ela, como adulta, ela tem a decisão de fazer a piada ou não. Então não dá para colocar na conta da pessoa que foi alvo de piada, se ela se ofendeu ou não. Peraí, velho. Responsabilizar Racismo, quem foi vítima disso. não, peraí, não tem conversa. E, como você falou, essa posição da empresa é importante também das pessoas que trabalham nessa empresa. Assim, essa escuta atenta, essa escuta mais afetuosa, saber se posicionar, saber ler contextos e também chamar mesmo para ação, falar, olha, ainda que seja a liderança, aquele comportamento não foi adequado, está na hora de repensar, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, porque às vezes não é a pessoa que faz a piada, não é a pessoa que dá risada, mas ela tem um papel ali dentro, como todo mundo tem o seu papel na sociedade. O que ela está fazendo? O silêncio dela também diz muito, assim, talvez não é você que está fazendo a piada, nem você que ri, mas o teu silêncio também está falando, então se posicione, sabe? O silêncio também é uma mensagem, Exatamente, achar caminhos para se posicionar. Eu aprendi a reagir na escola. Eu mencionei isso no episódio com o Ettore. E foi numa situação muito, muito desagradável mesmo. Hoje, quando eu, assim, me posiciono, eu reajo. Até mesmo porque, assim, a minha postura não é uma postura muito pacífica em relação às coisas, né? Não que eu seja uma pessoa violenta. Sim. Mas, assim, não provoque em mim isso, entendeu? Certo. Porque eu tenho um horror à agressão física. Também. Mas se for pra discutir com você, meu anjo, eu te mando pra terapia. Mas tá certo. Você foi num ponto. Eu mando você pra terapia. Olha, eu vou discutindo até assim, de verdade. E eu causo um trauma numa pessoa. Mas sabe por que isso eu acho que é válido? Eu falei isso também numa palestra. Eu dei alguns caminhos, compartilhando com as pessoas, me fizeram uma pergunta. E uma das coisas que eu foquei é exatamente isso que você falou. Por exemplo, a questão do racismo. Até dentro das redações, enfim. E que se manifesta também nesse produto final. Não deixa um racista confortável. Sim. Eu posso falar pra mim, eu fui treinado a deixar confortável uma pessoa racista. Tu não fala nada não, pode ser que ele não teve a intenção, foi só uma brincadeira, e a gente pode não faz isso. Estender essa sua dica? Pode. Assim, você, mulher, câmera 1. Boa. Atos de machismo, o constrangimento tem que ser de quem fez. Exato. Você, LGBT, homofobia, transfobia, LGBTQIAPN+, fobia, tem que ser de quem fez o constrangimento, não é seu, entendeu? Assim, racismo, pessoa com deficiência, você que é de grupo minorizado ou não. Gente, o constrangimento tem que ser de quem pratica o ato. Exato. É desse jeito assim. A gente precisa desmontar isso. Nossa, você disse tudo. Tem que ser o contrário. Um exemplo bom, não é em todos os Estados Unidos, mas tem regiões dos Estados Unidos que, por exemplo, se uma pessoa negra ela é confundida no supermercado como funcionária, ela pode trabalhar ali, mas por que só pessoas negras são confundidas? Normalmente as pessoas lá agem mais ou menos assim. Elas devolvem. Por quê? Ou se não questiona, por que você tá me perguntando isso? Aqui, eu posso falar da minha experiência. Eu fui treinada a ficar constrangido e falar assim, bem baixinho. Não sou não. A minha esposa é uma pessoa branca. Ela nunca foi confundida no supermercado. Eu sempre sou confundido no supermercado. Por quê, gente? Então, eu tô aprendendo a fazer o seguinte. Por isso que eu falo que o meu processo, ele é contínuo. A gente tá sempre pronto para aprender. E uma das coisas que eu tô pronto para aprender agora é não deixar uma pessoa que pratica essas ações confortável. Então, agora eu tô devolvendo. Olha, que engraçado. Eu achei a mesma coisa. Eu ia te perguntar, cadê o salgadinho? Eu já vi isso acontecer na minha frente. Ou a pessoa branca... Não é caso, eu não tô rindo assim. Mas essa tua boa é boa. A situação foi boa. Eu fico imaginando a cara da outra pessoa. Deve ser muito bom. Foi uma senhorinha. Ela ficou pi da vida, mas muito. Mas por quê? Aí a pessoa questionou, mas por que de cara a senhora achou que eu trabalhava aqui? Faz algum sentido pra senhora? Ela foi com o seu carrinho pra frente, assim. Tem que devolver, gente. Eu não tô falando, como você disse no início, não é uma questão de devolver violência com violência. Mas a gente tem que parar de romantizar essa questão. Não, Arthur. É só você deixar de lado que o racismo, já escutei essa frase, a melhor forma de falar sobre racismo é não falando sobre racismo, ou lidar com racismo é não falar sobre racismo. Eu não vou deixar pessoas que têm esse costume de oprimir outras pessoas de forma assim, não, tá tudo bem. Eu vou devolver, porque isso tem que ser invertido.
invertido, gente. Não tem condição mais isso, não. Quando alguém vira pra mim e fala assim, você usou o termo, que eu ia comentar sobre, tá fazendo tempestade num copo d'água. Já escutei muito. Pois é, eu viro e falo assim, a opção está com você agora, de escolher entre ser o copo d'água ou ser a tempestade. Ótimo, aprendi mais uma coisa hoje, tá vendo? Porque se eu for a Ótimo. tempestade no seu copo d'água, aí o era, negócio vai ser complicado. Eu escutei uma frase muito parecida ontem. Pois olha, é. Se você quer paz, amém. Mas... se você quer Sabe? guerra... Assim, gente, como que pode? Não, gente, a pessoa já se sente chega. muito confortável, né, gente? Você muito resumiu. confortável. Porque a gente ensinou também e deu espaço para essas pessoas ficarem confortáveis. Eu tô A cansado gente disso. não ensinou... Mas, Arthur, assim, eu não acho nem que a gente ensinou. Exato. E eu vou usar um termo aqui, que é um termo que eu acho muito pesado, mas é o que as pessoas estão acostumadas a enxergar na gente e os outros marcadores que a gente não mencionou aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo e ouvindo... Já entendeu, né? Não, além de ter entendido, se reconhece em algum ponto desse. Como uma espécie de animais a serem adestrados. Exato. E aí, como assim você tá reagindo ao que eu tô falando? Como assim você tá me respondendo? Esse como espanto, assim, né? Como assim você tá erguendo a cabeça e me olhando nos olhos? Não, muito bom. É isso aí. Sabe, assim? E aí, esse tipo de postura que tem sido um transformador social, que é visto como violência. Ai, porque o mundo tá chato. Ai, porque é muito, né, que eu falei aqui com o Pablo Moreno. 2 letras, 3 sílabas. É muito mi. Exato. Sabe? É você querer demais e... Gente, se é uma coisa que não te atravessa, você tá perdendo uma oportunidade de aprender com o outro. Sabe assim, essa realidade que não é sua, né? O problema é que o Pablo... A gente tava conversando na época de... Em um determinado momento específico do ano, que foi um momento muito conturbado, e ele me falou uma coisa que foi super incrível, que é sobre como um determinado grupo de pessoas vê os nossos discursos como alguém que antagoniza eles e nos torna como inimigos. Sim, sabe? parece que a gente tá tentando tirar um direito deles. Peraí, não é não. Não é, cara. Tipo assim, é um negócio que... É muito difícil, assim. A sua incapacidade é tão grande que você não consegue me enxergar como pessoa. Exato. Eu peguei um Uber, fui até no ambulatório trans pegar, porque eu faço a terapia hormonal lá. Tem um ambulatório trans, então tem toda uma junta médica e tal. E é muito humanizado lá, eles estão de parabéns. É um dos poucos Depois lugares eu queria que você fala mais pra de gente. acesso à saúde que eu tenho, que eu vou sem medo. E aí, voltando com esse rapaz no Uber, e quando eu sou lido como um homem cis, é como se um novo mundo abrisse, assim. É muito xingamento em relação a mulheres e LGBTQIA+, de uma forma geral. E aí, em um determinado momento, eu escutando, até porque eu tô dentro do carro dele, eu aprendi essa regra pra minha vida. Isso eu levo pra mim. Eu já tive momentos de muitos embates dentro de Uber e eu passei muito aperto. Então hoje, ainda mais no período político que a gente tá, eu leio muito o ambiente onde eu realmente vou abrir a boca. Então, nesse período, eu fiquei escutando. Ele me solta o seguinte. Tô rindo, mas é de nervoso. A minha sobrinha, ela é uma mulher gay, ela é lésbica. E ela veio conversar comigo que eu tô com um comportamento inadequado com ela e a namoradinha dela. Falou com uma forma bem pra tentar reduzir isso. A namoradinha dela. Isso ele ainda te vendo como cis. Em todo momento me viu como um cis. E aí ele falou o seguinte, antigamente eu juntava com meus amigos, a gente caía na gargalhada, a gente fazia piada mesmo, xingava mesmo, agora ela tá querendo tirar isso da gente. Ele usou essa Gente, não é caso de rir, mas eu tô rindo assim, porque é tão como se fosse um absurdo. animal mesmo, nem animal você trata dessa forma. Como você falou, a sensação que eu tenho às vezes, quando as pessoas me leem quem eu realmente sou, que elas querem pegar um gravetinho e ficar me cutucando. Já teve caso de gente na rua me tocando ou me batendo. Eu parado no ponto de ônibus, assim. Eu sou uma pessoa mais tímida, dá pra ver que tímida e com TDAH, tem hora que eu nem percebo. Você fez uma pergunta no início que eu fiquei assim, o quê? Porque pra pegar no tranco. Então, na maioria das vezes, eu tô no meu mundo da lua. E parado, eu já fui agredido verbalmente, tentaram tocar no meu corpo. Tocaram, né? Enfim. E aí o cara vem com esse discurso. Ele não é uma pessoa LGBTQIA+, ele não é uma pessoa negra, não é uma pessoa PCD, ele não tem nenhum desses marcadores. Então, é como se tirasse um direito dele fazer chacota. Na minha vida não é entretenimento, a sua vida não é entretenimento. Sim. É isso que as pessoas precisam entender na prática. Entendeu? E a gente não está fazendo nenhum tipo de retirada de direito aqui, pelo contrário. A gente está fazendo um resgate de direitos aqui, né? É, exatamente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas vivem nessa bolinha de tirou o meu momento de lazer. Um médico, eu até falei isso no fórum que você participou também, você organizou, né? Eu fui no ambulatório trans, não consegui ir lá por vários motivos, fui no particular.
Quando ele abriu a porta, ele veio com uma torrente de falas racistas, transfóbicas, homofóbicas, e eu fiquei assim, eu recebi a indicação dele, médico, uns 60 anos mais ou menos, que ele já atendia pessoas trans, então por isso que eu fui nele, porque eu pensei assim, não vou passar constrangimento mais uma vez. E aí ele lembrou a primeira vez que ele viu uma pessoa trans negra na vida, que ele viu os vizinhos brincando, tentando tocar nela, rindo do cabelo, dos traços, e por ela ser quem ela é, de gênero, né? E os familiares dele também. Mas aí você pensa, poxa, ele é criança, ele internalizou isso, naturalizou. Infelizmente, né? Era o que tá à volta dele. Mas e na vida adulta? O que ele fez para mudar? E aí eu bati nessa tecla. O meu corpo não é entretenimento. Minha vida não é entretenimento. Você pode estar ali 5 minutos, bater o olho, deu risada e segue sua vida. Mas aquela pessoa, em cada esquina que ela tá passando, ela tá escutando a mesma piada, a mesma brincadeira, gente. Que não Isso é muito violento. E ainda que não escutasse a mesma piada, um risinho de 5 minutos, assim, é algo que vai pra... segue, né? Exato. A vida inteira. Dura 5 minutos É pra um quem olhar, ri. a gente fala muito olhar zoológico, às vezes nem é... Algumas pessoas não chegam nem a me xingar, algumas sim, mas algumas pessoas não chegam a me xingar, mas o olhar zoológico delas é aquele olhar que a pessoa chega até mudar de posição para ter um ângulo melhor e ficar me avaliando e tentando entender o que eu sou. E teve casos de pessoas na rua me perguntando, você é homem, você é mulher? Do nada, pessoas que eu nunca vi na vida. Porque como esse homem, né, que estava dirigindo ali o Uber, ele naturaliza esse comportamento. Isso não é natural, gente. Tá na hora da gente, né, dar uma bela de uma mudada, né? Já passou. E é muito cansativo, pensa. Exaustivo. Hoje às vezes, eu sou lido como um homem cis. Às vezes não. Mas seja como for, eu sou um homem negro. Então, assim, e homem negro retinto, tem essa questão do colorismo no Brasil também. É extremamente cansativo entrar numa loja. Eu tenho muita preguiça de entrar em loja. Mesmo quando eu tô muito afim de comprar aquilo, ou eu preciso comprar aquilo que eu preciso naquele momento. Eu sempre, depois de muita terapia, eu percebo, eu sempre jogo pra outra pessoa ir. Porque tem dia que eu não tô com cabeça, porque é cansativo. A autoestima, a saúde mental da pessoa vai pro ralo. E ainda mais quando a gente tá falando de uma população ou populações que não têm condição financeira de pagar uma terapia. Tem uma situação que tem acontecido muito, assim, e muito em consequência dessa exaustão, né? Que as pessoas sentem, sobretudo nesses marcadores que a gente tá falando, de pretos retintos, pessoas trans, então, nem se fala sobre a exaustão que elas têm. E aí tem muita gente que fala assim, procura informação, vai atrás da informação, porque eu entendo, assim, essa questão do cansar de falar. E aí que eu tô realmente pedindo uma opinião sua, assim. Porque eu fico, em um determinado tempo, eu me vi tendo a seguinte discussão, não era uma discussão no sentido de briga, mas era um debate sobre ideias de alguém que tinha usado essa frase comigo, tipo assim, sabe, vai pesquisar e tal. E aí eu lembro que eu tava vendo dessas pesquisas que eu fico fazendo sobre o tema e tal, a referência, uma pessoa, até famosinho, assim, do meio, tava falando que, em referente a uma situação de uma outra pessoa LGBTQIAPN+, inserida dentro de um contexto que até então era muito hétero e cis, né? Cisgênero. Para quem não tá entendendo os termos, no episódio com o Ettore, a gente explica todos esses termos de uma maneira super detalhada. O Ettore é incrível também. E, assim, assiste e ouve lá para poder entender melhor. Se você foi pego aqui, né, foi atravessado por esse... Porque a gente nunca dá para poder saber se a pessoa tá seguindo a sequência dos episódios ou não. Enfim, mas tá no episódio do Ettore. E se tá escutando aqui até agora e ainda não se inscreveu, não curtiu... Menor condição, gente. Faz isso logo, pelo amor de Deus. Eu não sei o que você tá fazendo, entendeu? Assim, da sua vida. Menor condição de não ter feito isso ainda. E aí, falando assim, gente, não reclama, porque pelo menos está lá. Não, mas pelo menos tá lá, isso aí já é importante. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, aí uma pessoa que se cala e fala, corre atrás da informação. E ela corre atrás da informação, ela recebe uma informação dessa, de tipo, pelo menos está lá. Não. E aí a gente já falou sobre a condição que isso acontece. E aí a minha pergunta, meu pedido de opinião é no sentido seguinte. Porque, ao meu ver, muitas pessoas morreram para que a gente pudesse falar. Sim. Entende? Muitas pessoas foram presas para que a gente pudesse falar. Muitas pessoas foram agredidas, foram assassinadas, foram rejeitadas, expulsas das famílias, colocadas à margem, né? Marginalizadas do seu contexto social. E aí a minha pergunta você acha realmente assim que é só jogar
isso para as pessoas correrem atrás da informação? Ou ainda é um momento válido que, mesmo na exaustão, é preciso posicionar para poder falar? Acho que primeiro esse recorte que você fez foi incrível, que realmente muitas pessoas até perderam a vida para conseguir, né? Você também está aqui falando de forma tão aberta, como eu até citei há uns 10, 15 anos, nunca que eu ia conseguir ter um espaço até dentro de empresas grandes para levar um tema tão complexo e de forma tão aberta, sem flores na mão, né? De forma mais direta. Eu acredito no seguinte, essa é uma opinião minha mesmo. Além disso, que nesse momento é necessário ter essa fala mais direta e falar mais sobre essas questões de diversidade e inclusão e questões que, infelizmente, até nos machuca, porque, por exemplo, eu conto aqui um relato de alguma coisa que aconteceu comigo na rua, da forma como a pessoa me tratou, enfim, até para as pessoas perceberem que isso está muito mais próxima delas, não necessariamente que você diretamente praticou isso, mas está muito mais próximo de você do que você pensa, porque, por exemplo, eu cito o racismo, tem pessoas que acham que racismo é só quando fala assim, Arthur, nós não gostamos de você porque você é uma pessoa negra, se retira agora do estúdio. Não. Racismo ele é muito mais cínico e sofisticado. Então ele se manifesta de diferentes formas de expulsão e de retirada de direitos. Então o que acontece? Eu escolho algumas coisas que eu estou à vontade para compartilhar, até para ensinar, para ajudar nessa conscientização. E como você falou, eu tenho que valorizar esse direito, esse espaço que eu tenho hoje para falar. Só que também eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque isso tem um preço também. E esse preço chama saúde mental. Então, assim, eu acho muito importante tanto a pessoa que se dispõe a falar com você fala e fala de uma forma muito didática, me encantei com a sua fala, a forma como você coloca as coisas. Eu estou listando aqui agora várias outras pessoas que me ajudam a entender melhor, a crescer, a entender, mas isso tem um preço para você. E é isso que as pessoas precisam começar a entender. Tanto a pessoa que fala, você, ou eu, ou outra pessoa que trabalha diretamente com diversidade e inclusão, mas também as pessoas que estão à volta. Tanto as empresas, os amigos, familiares, namorado, namorada, enfim. Porque se a pessoa ela não lida com isso e não cuida da saúde mental dela, a perda é grande também. Muito. Então, assim, por exemplo, você citou algo muito importante, né? Eu vou usar esse termo, o autoextermínio entre a população transnegra é altíssimo. E muitas das vezes são pessoas que estão a todo tempo em situações de vulnerabilidade, até para compartilhar esses momentos. Porque, por exemplo, eu já fui convidado para eventos para compartilhar, tentar colaborar de alguma forma. Eu me disponho, eu trabalho com isso, mas isso tem um preço para mim. E eu saí de lá e eu percebendo que as pessoas não tinham nenhum tipo de cuidado real. A ideia era só que eu compartilhasse momentos de dor, de muita dor, e pronto. Depois... Mais uma vez o olhar zoológico que você disse. Exatamente. Né? Aí no final eu já percebi pessoas falando, nossa, eu tô muito tocado, eu tô muito choro, eu tô muito tocado. Ok, eu entendo que essas situações tocam. Mas depois que eu fui acompanhar o que nasceu daquilo, não nasceu nada. Não deu resultado, né? Então, assim, é preciso pensar nisso. Olha, vamos trazer uma pessoa aqui para ensinar, para compartilhar, para colaborar de alguma forma. Ótimo. E essa pessoa se dispôs. Essa pessoa precisa ter consciência que isso tem uma paga, minha mãe que fala isso, que tem um preço, e essa empresa também precisa dar algum tipo de auxílio, seja para essa pessoa e também para as pessoas que estão ali. Porque, por exemplo, muitas vezes eu vou falar da comunidade negra e eu vejo no rostinho das pessoas, poucas pessoas negras que tem. É um momento de constrangimento no início, porque eu tô falando de muita dor que impacta aquela pessoa, marcadores sociais, que ela já passou fome, talvez, que ela já foi negado emprego para ela, que ela foi abusada dentro do ambiente escolar, de apelidos, de racismo, de brincadeiras racistas. Então, assim, de um jeito ou de outro, aquela pessoa, mesmo não estando ali no meu lugar, está sendo exposta. Então, assim, o que a empresa dá em relação à saúde mental para essa pessoa? Assim, eu tive contato com uma empresa que eu fiquei até assim, impactado. A empresa, ela dá até oportunidade das pessoas fazerem terapia lá dentro, mas não uma terapia, não, terapia mesmo. Toda semana a pessoa pode marcar um horário, ter o seu terapeuta específico. Acho que a gente precisa também dar passos nesse sentido. Eu estou falando de empresas, mas pode ser outras organizações, pode ser dentro da família. Eu estou falando de base. Base psicológica mesmo, base de abraçar, de acolher essa pessoa. Porque aquilo que você falou no início eu acho brilhante. Muitas pessoas morreram, deram a vida mesmo, foram apagadas, infelizmente, para conseguir falar aqui hoje. Então eu vou falar sim, eu me disponho a falar. Mas quando eu falo, eu tenho um preço. Então eu tenho que cuidar da minha saúde mental e eu tenho que ter alguma estrutura fora
para também me ajudar nisso. Porque você falar de dor todo santo dia, você ter que se posicionar sempre também é muito complicado. E aí, é por isso que eu acho que nesse sentido eu tento fazer um equilíbrio. Sabe, a Giovana daqui, Transpreta. Transpreta, incrível. Ela falou uma coisa sobre essa questão até da Djamila que tá rolando agora, das pessoas cobrando muito o posicionamento dela. Só para contextualizar, para quem não sabe, sobre a questão da Djamila, que a gente mencionou ela Sim. aqui mais de uma vez, recentemente teve toda uma discussão sobre políticas públicas para pessoas que menstruam, né? Quem escutou aqui o meu episódio com a Daiane, o tempo inteiro a gente fala sobre pessoas com pênis, pessoas com vagina, justamente já entendendo essa questão de amplitude em relação à existência das pessoas e a identidade, o que a gente diferenciou aqui com o hétero, sobre identidade biológica, identidade de gênero, orientação sexual, expressão social e a questão da prática sexual, tá? E aí a Djamila Ribeiro, ela fez uma crítica a esse movimento de políticas públicas e mencionar a questão do nome de pessoas que menstruam, né? Porque, segundo ela, é uma espécie de apagamento da questão feminista, né? Eu vou me resumir só contextualizar dessa forma aqui, porque como são assuntos que não me atravessam, eu não sinto que eu tenho propriedade tanto para poder opinar quanto para poder falar a respeito. E aí, essa foi a discussão que inúmeras pessoas, né, se manifestaram, até mesmo para poder procurar saber de uma informação, e aí por isso o Arthur está aqui mencionando a Giovana, que tem um perfil brilhante também que me inspira muito, eu aprendo demais, que é @transpreta. Isso. E, inclusive, gente, na descrição desse vídeo aqui, desse episódio, vai estar as redes sociais do Arthur Bugre, tá? Procura lá, gente. Pra seguir qualquer coisa também. O Arthur, assim, é sempre muito receptivo. E aí, não que eu esteja colocando ele numa posição de, tipo, recorram sempre, mas vocês entenderam, né? Pra vocês terem uma referência na vida Pode ir lá. boa. Tô percebendo como é que ele resumiu bem, gente? E aí... Um profissional da comunicação. E aí, assim, eu vou te devolver a palavra em relação à questão da Djamila, mas só para contextualizar as pessoas que aconteceu isso, e aí muitas pessoas se levantaram em crítica a essa postura dela, porque ela é uma escritora, né? Assim, Referência, né? Referência para a questão preto e principalmente sobre o feminismo preto. Sim. Eu vou me resumir, só contextualizar isso, aí te volto a palavra certo. sobre essa situação. E resumindo também, por que eu dei esse exemplo? A Giovana, ela vem e fala o seguinte, olha, muitas pessoas estão pedindo posicionamento. Só que nesse momento, gente, eu não vou, ela não usou exatamente esse termo, mas assim, eu não vou bater numa pessoa que caminha junto. Eu não vou criticar ou bater agora numa mulher negra. Né? Ela meio que se posicionou assim. Mas isso não quer dizer que ela concorda, como eu também não concordo com o que a Djamila falou. E aí ela usa uma própria provocação da Djamila. Por que não ler autores trans? Por que não ler esse assunto para valer? A própria Djamila faz essa provocação da gente ler e entender realidades que não são as nossas, sobretudo essa questão antirracista. Então ela cita ali alguns livros, ela fala de palestra, ela fala, né, de roda de conversa, das pessoas saírem das suas bolhas e entender a questão da comunidade negra, até para falar de desigualdade no Brasil sem passar por uma questão racial, não é discutir desigualdade. Então ela faz toda essa provocação. E a Giovana brilhantemente fez essa provocação. E acho que ela matou ali duas coisas. Primeiro, a Djamila precisa ler mais sobre essa questão mesmo da população trans, entender as nossas vivências, até para começar a repensar algumas coisas. Esse é um posicionamento meu e acredito muito que a Giovana acredita nisso, pelo que ela se posicionou. Mas, sobretudo, o que eu quero falar aqui a Giovana também fica cansada de sempre ter que se posicionar. A saúde mental da gente vai pro brejo, porque se eu for me posicionar por todo caso de racismo que acontece, eu tenho que ler, não vou me posicionar só porque, não, eu vou ler, ainda mais com a formação de jornalismo, a gente tem que apurar. Então eu vou ler, eu vou tentar entender o caso, não que eu tô questionando que a situação não é racista, não é isso não. É entender mesmo como que se deu a situação. Quando você vai lendo aquilo todo santo dia, você vai absorvendo aquilo todo santo dia, eu não sei você, mas assim, a minha bolha comigo e as pessoas que me cercam, que também são pessoas negras, é um impacto violento na saúde mental. Tem dia que é difícil. Uma vez eu fui pessoalmente fazer uma entrevista e o rapaz, ele é poeta aqui em Belo Horizonte, um rapaz negro da periferia. Quando ele falou o seguinte, eu adoeci. Eu não esqueço dessa entrevista que eu fiz com ele. Eu adoeci por mais de 1 ano e meio.
eu não consegui escrever, eu não consegui sair de casa, eu tive que trancar a faculdade, a minha mãe que me deu amparo, porque ele adoeceu. Porque ele convive todo dia nas vivências dele ali, e também ele convive com outras pessoas que passam outras vivências, e ele tem que escrever sobre isso, porque a pegada dele é uma poesia com essa pegada mais de direitos humanos. Isso dilacerou ele porque, sobretudo, ele não tinha esse apoio psicológico, tanto de um profissional, mas também de uma base psicológica na casa dele, os amigos. Acho que nem para externalizar isso muito bem, porque as pessoas acham que eu tenho que estar com o escudo erguido o tempo todo. Eu não consigo ficar com o escudo erguido o tempo todo. Eu acho que é até uma forma também de me desumanizar mais uma vez. É, porque querendo ou não, né, se você trazer pra questão física, você o tempo inteiro com algo erguido vai te dar uma cãibra, Exato. né? É uma cãibra emocional, é Exato. uma cãibra mental que você vai sentir. Você é dilacerado o tempo inteiro pelas suas vivências, as vivências dos outros e vivências que você está lendo de gente que aconteceu, sei lá no sul, lá no norte. E aí eu sou assim, eu sinto aquela dor. Porque eu lembro de uma situação que eu passei, que o meu cunhado recente passou também com essa questão de trabalho, de não conseguir ter um cargo de liderança por conta de racismo. E eu lembro E aquilo vai me doendo, vai me doendo, vai me doendo. E eu vejo, opa. É a hora. Aí eu falo pra você, saber fazer essa leitura. É a hora que, se alguém me perguntar alguma coisa agora, eu falo, olha, nesse momento eu não consigo te responder. Entendi. Nesse momento eu vou me recolher. E não vou te deixar no vácuo. Tenta ler isso daqui. Eu indico o nome da que a pessoa pode ler. Olha, tenta ler isso daqui. É isso que você falou. Saber também o que essa pessoa tá lendo. Que tipo de indicação? Porque se for aquela que você citou o exemplo, é péssima. É um influencer famosinho. Eu fiquei olhando assim, eu falei, que? Aí teve um dia que eu falei... E foi numa roda de conversa, assim, que eu tive a oportunidade de falar e minha amiga mencionou. Falou assim, mas pelo menos tá lá. Eu vi porque... E aí... acontece um outro problema, porque respalda o discurso com bases... mas é porque fulano falou, que vem uma outra questão também, né? Que você mencionou a questão da Giovana. Eu acho que você também, em vários momentos, as pessoas devem... Olham, tipo assim, no sentido de cobrança. Fulano falou, e aí? Mas olha lá, fulano. Olha lá o Morgan Freeman falando. Gente. Todo ano é a mesma coisa, né? Ai, cara, sabe assim... É cansativo, dá fraqueza, não dá fraqueza? Dá uma fraqueza, assim, mas... Eu acho que falta um pouco de maturidade das pessoas, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui polêmico, mas acho que é importante. A questão da linguagem neutra. Hoje, eu trabalho com a linguagem neutra. Se, por exemplo, eu tenho dislexia, eu não consigo colocar em tudo, eu não consigo pronunciar da forma correta. Mas eu tento, por exemplo, no lugar de falar líderes, eu falo liderança. Então, assim, eu vou tentando incluir. Então, é algo, né, que eu apoio. Mas eu tenho muita flexibilidade de entender que hoje nós estamos trabalhando dessa forma. Daqui 3 anos pode ser que algo que a gente está trabalhando hoje não é o adequado. E a gente só vai descobrir daqui 3 anos. Então, eu acho que falta um pouco de maturidade das pessoas. Não é porque, como o nome do ator que eu nunca sei pronunciar, que ele falou isso, que se respalda em toda a comunidade negra. As pessoas, aí que vem a própria provocação da própria Djamila, que eu acho que ela tá precisando fazer também. Lê. Vai ler. Vai pesquisar. Tem coisa já. E quando você perceber que aquela pessoa que é referência não se posicionou, não fica cobrando ela exaustivamente, porque provavelmente essa pessoa ela tá numa situação muito complicada para ela se posicionar naquele momento. Talvez a saúde mental dela já tá tão desgastada naquela semana. O que eu tô tentando falar é o seguinte: apesar do Luan, vamos pegar seu caso, ser uma referência, você é uma referência para mim, uma referência para minha esposa, uma referência para muita gente aqui. Eu não posso achar que você o tempo todo tá pronto, né? Pronto e disponível e assertivo. Pode ser que aconteceu uma coisa na sua casa. Pode ser que naquela semana foram tantos casos, sei lá, de homofobia ou racista que você leu, que você teve que se envolver e que você já tá pra cair. Eu tenho que te olhar com humanidade. Até dentro do nosso ativismo, é muito importante humanizar as pessoas. E até essa era do cancelamento, que eu acho que tem algumas pessoas que vale a pena mesmo. Mas assim, a gente entender que a gente tá correndo junto e que as pessoas podem aprender. Não tô passando pano pra ninguém aqui. Mas até porque a pessoa precisa ter esse senso de mas a verdade que tem gente que tem. Mas entendendo que as pessoas podem errar e elas podem aprender, sobretudo se elas demonstram que querem aprender. Então, assim, ter essa visão mais humanizada entre nós também, eu acho muito importante. O Arthur não fica com o escudo erguido o tempo todo, ele não fala coisas assertivas o tempo todo, mas ele está disposto a aprender. Tá percebendo a diferença? Tipo assim, o Arthur, ele errou.
Mas ele vai aprender. Eu gravei um episódio aqui, mas esse foi um solo Se meu. ele quiser aprender, tá, gente? Pois é isso. A pessoa tem que se disponibilizar Tem que se e se dispor. responsabilizar. Eu falei, sabe o que eu gravei? Eu diferenciei pessoas disponíveis de pessoas dispostas. Boa, muito bom. Ouçam. Esse não tá gravado em vídeo, ele tá só em áudio, mas ele tá no YouTube também. E aí eu diferenciei pessoas disponíveis de pessoas Ótimo. dispostas. Porque eu acho que, assim, faz toda a diferença. Ótimo. Tem gente que tá só disponível, entendeu? Ali pra ouvir e vai acontecer o que você falou sobre a questão. Na hora que você vai acompanhar a trajetória depois de ter ficado tocado, chorado, feito e acontecido, não gerou nenhum. Exato. E aí, assim, não é a semente que você plantou que não tem qualidade. É o solo que é infértil mesmo. Exatamente. Entendeu? E isso vale pra tudo Exato. na vida. Em todas as áreas, em todas as relações, assim. E é um outro convite de reflexão que eu faço pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo aqui. Assim, é ver se é o lugar que você tá semeando a semente se é um solo fértil. Porque Exato. tem solo que realmente que é infértil, assim. Hoje... E sabe o que é uma coisa que eu faço, só te cortando? Pode falar. Que assim, já aconteceu de eu perceber tanto que a pessoa tava permanecendo no erro por opção... Tem muito isso. Empresas também. Que aí a minha postura foi o seguinte, e aí eu percebo o ódio crescendo nas pessoas na hora que eu falo nisso e não me dói. Tá não certo, me dói. Tem que ser direto. Que eu viro e falo assim, olha, ok, você tem o direito de não concordar, porque a gente pode, inclusive, né, dar o que é chamado de, a gente dá o nome de letramento, né, que é sobre essa questão de abordar o que está acontecendo aqui agora, dentro desse estúdio, nesse episódio, é uma espécie de letramento. A gente está passando informação para as pessoas, tanto aquelas que se identificam com esses marcadores sociais, quanto aquelas que não são ou não se identificam como tal. Mas eu falo assim, ó, você pode até não concordar com o que eu tô falando aqui, você tem o direito total de não concordar. Mas o que eu tô tirando de você agora é o direito de falar que não sabia. Entendi. Boa. E aí, na hora que eu falo isso, a pessoa fica... Porque qual que é o argumento? Virar falar uma coisa, a pessoa realmente que não tem referência. Eu já encontrei que muita não, gente assim. sabe assim, que não... Aí você vê que a pessoa realmente não sabe. E quando eu tô falando aqui de não sabe, eu tô falando de pessoas que têm formação e pessoas que não têm formação. Exato. Entendeu? Porque uma coisa é um senhorzinho lá do interior... Que não tem acesso à internet, que não tem que acesso não tem à acesso palestra. nem a formação e nem a informação. Exato. Mas ainda assim você percebe uma questão de humanidade, de conseguir enxergar o outro, às vezes se tem alguma... Minha mãe é muito assim. Pois é, menino. Então, assim, você vê que o problema não é uma questão de ter acesso à informação. É de como a pessoa se dispõe. Boa. E de como e quanto ela se disponibiliza também. Boa. E aí, quando eu falo isso com as pessoas, é no sentido seguinte, o que eu tô tirando de você é o direito de falar que não sabia. Porque se você passou por mim e eu falei com você, e você tem na sua consciência que você já teve contato com aquilo, porque eu falei, porque a gente conversou, porque eu te mostrei, porque você teve acesso a esse episódio, porque você conversou com outras pessoas, você perdeu o direito de falar que não sabia. Você Exato. sabe. A diferença é que agora você tá fazendo consciente. Exato. Isso me fez lembrar de uma coisa. Uma vez um rapaz que, pela primeira... Nesse episódio foi a primeira vez e teve uma segunda vez. Ele teve um ato de racismo comigo no trabalho, ele quis pegar no meu cabelo. Aí eu falei, não vai pegar no meu cabelo, não. Gente, mas... Aí ele virou pra mim com essa frase assim, ó. Mas os meus amigos negros deixam eu pegar no cabelo deles. E aí eu tento fazer uma costura. Naquele momento ele entendeu, eu expliquei pra ele, olha, se os seus amigos negros fazem isso, tem várias questões por trás disso. Não pense que eles estão fazendo só porque eles são bonzinhos, não. Isso gera um incômodo nessas pessoas, que só que é o seguinte, aí vem com o que você falou. A partir daquele momento ele já entendeu que ele não pode mais fazer isso. E esses amigos negros dele, eles provavelmente, talvez não tenham a mesma trajetória que eu tive em relação a esse letramento racial. E aí vem o que você fez a pergunta primeiro. As pessoas que talvez não se posicionam, ou que não falam. As pessoas precisam entender que não é toda pessoa negra que leu Djamila, gente. Que leu, sei lá, o Silvio e entendeu que é racismo estrutural. A minha mãe, ela já passou por vários racismos estruturais. Só que se eu perguntar pra ela se é racismo, provavelmente ela vai falar que não foi. Porque ela não tem essas leituras. Então, assim, eu me disponibilizei a falar. E mesmo falando, as pessoas precisam me humanizar, entendendo que eu não vou falar sempre. Mas talvez um dos meus irmãos não se disponibilizou, porque eles não leram. Eles não foram buscar isso. E por vários motivos, não estou aqui criticando eles. E também, gente, eles não têm a obrigação de estar sempre pronto para falar aquilo que vai ajudar nessa conscientização de pessoas não brancas. Pra, entre aspas, palestrar, né? Exato. Às vezes o cara tá lá no bar, velho, o cara tá cansado, chegou do trabalho moído, aí chega alguém e fala assim...
Viu lá o que aconteceu? O que você acha daquilo ali? Djamila, e Morgan E aí? Freeman? Caramba, velho, o cara só quer beber a cerveja dele. Eu tenho uma amiga de trabalho que ela fala assim, Arthur, tudo que você se dispõe a falar em palestras, nunca eu teria coragem. Não é coragem porque ela falta coragem nela, porque dói na alma dela. E ela não quer reviver essas dores. Isso não quer dizer que ela não é uma pessoa que luta contra o racismo. Ela luta, uma pessoa que tem uma pegada de direitos humanos incrível. Mas ela não se disponibilizou a falar sobre isso porque dói nela. Eu vou bater nessa tecla, acho que eu quero reforçar isso. Eu acredito que a gente tem que falar assim, aproveitar principalmente a oportunidade de falar tudo que a gente não falou. E posicionar e ajudar, de alguma forma, a levar conscientização, sensibilizar, mas, sobretudo, entendendo que tem limites. A gente está falando de pessoas. Eu sou uma pessoa, essa amiga minha, você. E sendo assim, não é todo momento que a gente está pronto para falar. Isso que as pessoas precisam começar a entender. Eu acredito. Porque mesmo você sendo uma pessoa extremamente ativa nessa causa, eu acompanho suas redes, eu vejo, eu acredito que tem dias que alguma coisa te dói tanto que você não quer sair de casa, você não quer responder ninguém. Você é uma pessoa. Então, assim, ter essa sensibilidade, essa maturidade, eu acho importante. Ainda mais eu que aquariano, que eu tenho essa coisa de meio que me recolher. Qual que é o seu signo, Arthur? Eu sou de Gêmeos, mas eu acho que não tem nada de Gêmeos. Eu não conheço nada de signo, assim. Mas eu só acredito no pessoal de Ares, que o povo nervoso. A sua esposa é de Ares. Não, ela é capricorniana, mas ela é nervosa, muito nervosa. O pessoal de Capricórnio também. Mas sabe fazer um dinheiro, tirando que é uma maravilha. Ai, glória a Deus, ela tá. Ave Maria. Pois é, tá Glória a vendo? Jesus. Ela puxou muito a mãe dela nesse sentido. Então E ela tá... Ares, e por que você falou dessa questão de Ares? Já convivi com gente. Minha mãe é de Ares. Nossa, Deus do povo nervoso. Agora, um Gêmeos, povo eu não tenho brabo. nada de Gêmeos. Eu acho que tem, hein? Olha que eu acho que... Eu acho que tem mais de Câncer, eu sou meio chorão. Eu tô muito chorão ultimamente. Muito emotivo. Não Deve muito ser o emotivo, ascendente. assim, mas eu tô... por isso que eu tô te falando, se aquilo me toca, eu tô chorando. Entendi. Então tem dia que eu me recolho. Entendi. Pode ver que às vezes nas minhas redes sociais tá queimando o mundo. Eu não consigo acompanhar. Eu também não... Aí toda hora eu vou lá, faço um vídeo e me posiciono. Mentira, eu não faço isso não. Porque tem hora que aquilo me dói tanto, mexe tanto comigo, que eu fico processando aquilo. Às vezes vai pra minha coluna de toda sexta no estado de Minas. E aí eu vou processando aquilo, tentando entender aquilo. Não entender, justificando, mas processando mesmo. Mas tem gente que tem esse dom de bateu, levou. Eu ainda não. Antes eu era assim. Tá vendo que E tem aí, estágios, né? De saber se posicionar. Pois né? é, antes eu era assim. Só que eu comecei a observar que tava gerando meio assim... Eu não tenho muitos seguidores. Eu não tenho Tem, você tem seguidores. bastante. Não. Aí o que acontece? Eu comecei a observar que as pessoas estavam vendo aquilo como uma espécie de entretenimento. Sabe assim, pra ver... Isso me incomoda. Você resumiu bem agora. Eu não sou entretenimento. Esse assunto não é entretenimento, gente. Tava vendo como entretenimento, assim, esperando, vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai Nossa, reagir. isso aí me mata. Como é que ele vai gravar Não o dou vídeo, se ele conta. vai espumar. Aí o que dou acontece? Eu não deixo de me posicionar. Mas Mas tem um momento, não é né? sempre que eu vou expor ali a minha opinião. Aí eu demoro mais tempo pra poder fazer isso. Mas quando eu faço ainda com mais assertividade E do que eu faço antes. com mais Eu fazia embasado antes. também, né, cara? Sim. E o último exemplo que eu tive, o último acontecimento que eu tive foi um texto que eu escrevi porque a minha formação, desde de criança, foi uma formação religiosa protestante. Também, então, assim, também. Vem- Essa brincadeira que eu fiz, né, eu brinco muito com a minha sogra. Minha sogra é católica e a gente vai trocando. A minha base toda foi igual a sua. Pois é. Então, assim, você sabe muito bem todas as outras intersecções que vem. Nossa, gente. Até hoje eu sonho. Aí, Levo E muita aí, terapia. eu falei no episódio aqui com o Héctor que eu estudei no colégio de uma igreja muito famosa daqui de Belo Horizonte, sabe? Sei. Pois é. Essa mesmo. Essa deve ter penado, né? Nossa, meu filho. Enfim, aí o que que acontece? De todas essas coisas, né, que aconteceram nesses últimos tempos, a questão do envolvimento da política com a religião. O último grande, entre aspas, evento que aconteceu foi um texto que eu escrevi, que tá nas minhas redes sociais, que eu coloquei lá fixado, que eu intitulei de Para os que não herdarão o reino dos céus. Título bom filho. demais. Pau quebrou, né? Meu filho. Falar igual meu sobrinho fala de 5 anos, pau quebrou. Pau quebrou. Mas assim, você não tem ideia. Aí o que acontece? A minha maior e melhor resposta foi porque uma determinada pessoa. Como é que eu posso dizer isso aqui? Esposa de um pastor. Tá?
ela veio pra poder falar, mas porque você tá... Aí já vem o discurso, né? Tipo assim, você tá generalizando, não é bem assim. Sempre assim, né? E que Mas não eles sei fazem que... isso o tempo todo. Exatamente. E aí, como assim, né? Depois, assim, esse texto tá lá pra quem quiser. Talvez eu coloque ele na descrição desse vídeo, desse vídeo ou desse episódio aqui, se você estiver me escutando por streaming. E a minha resposta pra ela foi: assim como você sabe, não é pra mim que você tem que prestar contas. No. Hoje eu tô falando não porque eu entendo, eu sou da mesma. Nossa, Sabe, isso deve ter dúvida na alma mas dela. foi, eu falei assim, eu lamento pelas pessoas que não fazem parte disso, mas não é pra mim que você vai ter que prestar contas. Você Exato. melhor do que eu sabe Ela disso. prega isso todo dia. Aham. E aí, assim, o negócio pegou. Então, pra mim, a eu última. Vou lá ver isso aí, eu não vi, não. Pô, Não. Nossa. E aí, Mas você assim, ensinou bastante. eu fico impressionado porque, às vezes, do nada, assim, aparece um like nesse texto. Uhum. E aí, quando eu vou ver a pessoa que deu o like, a gente não tem nenhum seguidor em comum. Então, eu não sei até onde esse texto tá. Por qual caminho ele tem Mas é um chegado texto nas pessoas. importante, né? É. E aí, assim, é um negócio que eu fiz no momento de muito cansaço, muita cãibra mental. Porque isso Cãibra cansa. emocional, de cãibra mesmo, sabe, assim? De olhar e falar assim, eu era julgado pra não ter esse tipo de atitude, e agora essas pessoas têm essa atitude, como é que é esse negócio? Uhum. Vai tacar pedra, então? Olha, quando você falou assim, eu me deu um cansaço, de certa forma eu senti seu cansaço, Aham. porque foi real. Então as pessoas precisam entender muito isso. Eu falo muito de ilha de acolhimento quando eu falo com as empresas. E tem gente que acha que é só uma coisa fofinha. Não é só uma coisa fofinha, eu acho que é muito mais do que fofinha, prática. Por exemplo, você está disposto a falar, eu estou disposto a falar. Só que é o seguinte, ele não tá o tempo todo disposto a falar, porque dói na alma, gente. Eu falar, sei lá, lembrar o dia que eu sofri uma fraude e uma pessoa me acusou de racismo, de assalto na rua, com a minha esposa que estava do meu lado, só porque eu estava do lado dela, quando eu revivo isso em palestra, aqui no podcast, isso me dói. Então tem dias que eu não quero tocar nesse assunto. Uhum. Eu estou disposto a falar, eu estou disposto a colaborar, a ajudar, mas eu estou muito mais disposto, agora isso é minha opinião mesmo, a provocar um sentimento de responsabilidade nas pessoas. Porque se os meus amigos brancos ficam esperando o tempo todo eu falar, eu explicar, eu palestrar para eles num bar, por exemplo, numa saída, num momento de lazer onde eu preciso descansar a minha cabeça, uma das psicólogas que passou a minha vida falou assim, você tem excesso de realidade. Então você precisa de momentos de só relaxamento, porque você leva para o lado e vê outras pessoas levando para o lado o tempo todo. Uhum. Então, assim, quando a pessoa se responsabiliza, ela entende que ela faz parte da sociedade e ela não pode esperar o tempo todo o Luan tá pronto para falar, o tempo todo sei lá, a Djamila pronto para falar, a Giovana pronto para falar. Em alguns momentos nós vamos escorregar porque nós somos pessoas. Ter essa consciência que se tem responsabilidade na gente também, a gente vai buscar mudar. Eu faço até essa questão da Djamila mesmo. Acredito muito que ela tem toda a oportunidade de ler, de entender, de ver por menores ou por maiores, enfim. Entendendo que nós não somos máquinas. Tanto para descansar como para errar. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu levo isso para terapia acho que quase toda semana. O quanto as pessoas batem o olho na gente e vê a gente como referência e esquece que a gente é humano. E porque como eu sou de uma trajetória religiosa também, eu vi cúpulas que pregavam 1 milhão de coisas, você não pode, e essas mesmas cúpulas no bastidor estavam fazendo mundos e fundos. Não. Então eu tenho horror a isso. Isso não quer dizer que eu não vou cometer esses erros, mas se eu cometo, o que eu faço? Então ter esse senso de, Arthur, você cometeu um erro, chama para você, assume esse erro. Eu fiz, por exemplo, povos indígenas. Em vários momentos eu tive falas pejorativas em relação aos povos indígenas. Todos nós, gente, porque é o que a gente tá falando Reflete, aqui. né? Não, nós somos resultados de todo um Exato, produto, resultado. de todo um processo, entendeu? Exato. Então, assim, já vem o trabalho de ter que reconhecer isso, ressignificar isso, mudar essa postura. Então, assim, não é uma questão que a gente só cobra no outro. É um Exato. processo que começou na gente, né? Eu tô adorando isso, que é a primeira oportunidade na vida que eu tô tendo para falar isso. Isso me preocupa muito. Ai, que bom. Essa visão de que o Luan, ele é referência, então o Luan não erra. O Luan vai errar sim. E também, não só na questão do erro, o Luan também cansa. Então, assim, eu repito, eu concordo com você. Eu estou disposto a falar algo que meu irmão não tá e ele tem o direito de não tá. Acho que isso que as pessoas precisam entender. Quem não quer falar agora, gente,
tem os seus motivos. É. Já faz parte de grupo minorizado. Essa pessoa já leva pancada o tempo todo. E talvez ela não tenha a mesma trajetória que a minha de tentar se entender como pessoa negra. Talvez não chegou ao estágio dela. Porque também é estágio. Eu não fiz isso com 17, com 13. Eu fui fazer isso com 25, 24, 25. Tem gente que vai fazer aos 70. Tem gente que vai fazer... eu tenho uma geração de sobrinhos. A minha maiorzinha tem... Como se fosse minha, né? A minha maiorzinha tem 13. Ela é uma das mais ativistas, né? Ela é LGBTQIA+, que eu conheço da família, porque tudo que ela vê, ela chega perto da minha esposa e da minha pessoa e fala assim, olha aqui, tio, eu vi isso, coisa que nunca na idade dela eu ia fazer, até porque eu estava mergulhada em outras questões religiosas na época. Então, entender que cada pessoa tem o seu processo. Para falar o que eu falo e o que o Luan fala, eu não acho que é uma coisa simples. Não é simples, porque mexe com você. No início da minha fala, eu vi seu olho marejando. Despertou alguma coisa em você, que você viveu, alguma fala minha, que você falou assim, pô, isso já me aconteceu, eu me espelhei em pessoas que não deveria, e eu me matei nesse período, eu me diminuí nesse período. Cara, como que você vai falar disso que mexe com você sempre, o tempo todo? Mentira, velho, você não vai fazer isso o tempo todo. Por isso, pra quem não sabe, né, pra quem tá ouvindo e vendo a gente... nos bastidores, assim, do convite, todos os meus convidados, eu fiz a seguinte pergunta. Tem algo que você não quer falar? Olha que isso é humanidade, velho. Muito bom, eu adorei. Foi um áudio que ele tipo mandou. De coisa assim, se tem algo que você não quer falar, fala porque assim, eu não abordo e eu super vou entender. Eu não vou questionar de jeito nenhum, entendeu? Isso é importante. E aí eu deixo sempre muita vontade porque as pessoas querem falar. Tiveram algumas que manifestou, eu gostaria de não ter que falar isso, porque toda vez que me chamam eu tenho que falar sobre tal coisa. Que bom que você perguntou. Assim, assado, porque pra poder realmente deixar essa coisa, sabe, trazendo num outro prisma mesmo, num outro patamar de visão, numa outra panorama, a palavra que eu queria usar. E também, né, pra quem tá escutando, não achar que vai sempre escutar aquela mesma coisa. E ver pra um outro, sabe? Tipo, existe uma pessoa ali, né? Uma Até história. sua primeira pergunta, né? Qual a sua cantora, enfim. Meu filho. Favorito, achei legal. E joga um signo do nada. É uma pergunta que eu faço. Uma pergunta que eu fiz aqui, que a minha irmã falou que não era pra fazer, mas eu vou fazer. É uma pergunta muito séria, que requer muito conhecimento para responder. Vamos lá. É besteira. Você acha que a virilha está para a perna, assim como a axila está para o braço? Você acha? Eu acho que sim. Porque... A perna é o sovaco, a virilha é o sovaco da perna, não é? Tem muito cuidado que a gente tem. Olha, essa pergunta é muito boa, gente. É tipo, gosta mais de pão de doce. Eu faço sempre pra minha esposa. Você gosta mais de pão de doce ou pão de sal? Os cuidados que você tem que ter aqui são muito parecidos, né? Tem que ter lá também, não tem? Até pra cabelo não encravar, essas coisinhas. E tem povo que tem um CCzinho de virilha também, né? Tem o quê? Teve um perfume da Anitta, mas né? Não é pra ir direto, gente. Diz que é na peça íntima, não é direto, tá? Olha aí, eu sou cultura também. Não, como assim também? Você é puro... Gente, um manancial de cultura. A minha esposa fez eu ler isso, porque eu tava rindo. Gente, esse povo é doido, vai dar uma ardência. Ela falou, não. É na peça íntima. Fora isso, né, gente? Banho, né? Um banhozinho. Tem pesquisas aí terríveis, você viu? Que os rapazes não... A Daiane tava comentando isso aqui. Eu vou ter que chamar um urologista, alguma coisa pra poder falar a respeito disso. Porque, gente, lava, pelo gente. amor... Lava, porque dá doença. Não dá doença? Olha, hein? O Carlos tá olhando aqui pra hoje. Hoje não é o Luca que tá aqui, hoje quem tá aqui é o Carlos. Dá doença, gente. Carlos tá olhando aqui com a cara aqui de assim, de olho arregalado. E eu vi uma pesquisa mesmo, que dá umas coisas ruins, né? Pelo amor de Deus. Mas eu achei que, já que ninguém fazia, eu falei, gente, que pesquisa engraçada, eu fui ver. Mas aí é a falta da informação, assim. Igual também tem situações que eu fiquei sabendo. Parcela de machismo também, né? Não, eu fiquei sabendo esses dias também de uma amiga, assim, a gente trabalhava em escritórios diferentes, mas com o mesmo trabalho, quando trabalhava em escritório de advocacia, né? Ela sofreu um derrame por conta de anticoncepcional. Não, eu vi uma moça jovem também, acho que 20 e poucos. Gente, assim, é o tipo de informação... Que a gente não... E que eu fico pensando, perigoso. Eu falo, pelo amor de Deus. Tem que ter acompanhamento, E não né? é uma questão que é só pra mulheres cisgêneros, é uma preocupação que, se você é homem hétero e namora, é uma preocupação com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua amiga, sabe? E são tipos de informação que não chegam, assim, pras pessoas.
homens trans também, né? E aí, assim, pessoas com vagina. Então, Isso. assim, é aquela coisa que eu falo, cara, como assim? É um remédio e a pessoa. Aí depois eu fui ver, tem casos de trombose, casos de. E caso de trombose também eu vi. Pelo E eu amor de conheço uma Deus, pessoa gente. uma amiga, uma colega de faculdade. Ela sentiu uma dor, deixou passar, só que inchou. Aí ela correu e chamou a mãe dela, ela até postou no Facebook. E menina nova, assim. Gente, não, pelo Ela amor de deve ter Deus. 2 anos menos que eu. Você tinha mencionado a questão de ambulatório aqui, sobre acompanhamento. Acompanhamento da minha terapia hormonal. Sim. O ambulatório SUS trans. oferece? Como se tiver alguma pessoa que está me ouvindo que se identifica, se reconheceu ou está em processo de reconhecer como pessoa trans, porque eu acho que tem uma invisibilidade muito grande na questão de homens trans, porque, né, geralmente as mulheres estão em maior visibilidade. Tem, o SUS tem esse tipo de tratamento? Infelizmente não tem em todos os municípios. Porque Sim. quando não tem, por exemplo, tem um estado e não tem em todos os municípios, normalmente tem na capital, as pessoas precisam fazer viagens. E nem sempre tem oneroso, dinheiro. né? Então, eu faço até um apelo aqui que cresça mais ambulatórios trans aí. Em Minas são mais de 800 municípios, né? Então, assim, eu espero muito que chegue a todas as cidades, porque é muito bom. Por que eu falo que é muito bom? Como eu falei, naquele exemplo do médico, quando uma pessoa trans vai procurar atendimento médico, é uma luta. Seja uma pessoa trans, mulher trans, travesti, homem trans, enfim. Porque quando você chega naquele ambiente, normalmente aquele profissional, aquela profissional, não tem o treinamento. Estou falando agora de saúde privada e saúde suplementar, planos de saúde. Eu faço por isso. Então, assim, talvez você não consegue atendimento ali no seu bairro, não consegue atendimento ali no seu posto, e você junta uma grana e vai ali no privado. Até porque demora muito quando você vai no posto ou no centro de saúde, né, do seu bairro. E ali você junta aquela grana, junta 100, 200 e vai ali no médico. Eu já passei por vários momentos constrangedores, da pessoa não respeitar o meu nome, de momentos eu ter que explicar para ela o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, e aquilo demorar minutos e a pessoa com uma cara, tipo assim, é mesmo? Então, olha, a literatura médica, a literatura assim, me poupa. Não, eu já passei por isso já, 1 milhão de vezes, não faz isso, gente. Então, assim, quando surgiu o ambulatório trans aqui em Belo Horizonte, foi, assim, um alívio. Porque quando você entra, já tem um médico que vai lidar com a questão da terapia hormonal, até para entender se você pode fazer a terapia hormonal. É muito bom refrisar isso. Teve até uma dúvida no final de semana, uma pessoa me perguntou, mas fulano de tal é uma mulher trans, quer ser identificada como mulher trans, mas ela não toma hormônio nenhum. Ela é uma mulher trans do mesmo jeito. Então, assim, tem pessoas trans que iniciam a terapia hormonal e que querem e podem, quando eu digo pode, em questão financeira para pagar, porque, gente, a gente tem que pagar o hormônio, o município, o estado não oferece, e você também, às vezes, tem questões de saúde que não te permite iniciar a terapia hormonal. O corpo, às vezes, tem um impedimento em questão física de saúde. E ali você faz um exame de sangue, você percebe, aí você vai fazendo outros exames, e às vezes a pessoa também opta em não fazer a terapia hormonal, isso acontece, mas vamos pensar na pessoa que quer fazer a terapia hormonal. Às vezes ela não tem grana para manter, ela toma o hormônio, o médico explica para ela toma o hormônio a cada 30 dias, só que nos próximos 30 ela não tem o dinheiro, ou ela faz os exames e ela percebe que infelizmente ela não pode fazer. Então o ambulatório trans é bom para isso. Ele te explica como é que é o processo da terapia hormonal, você tem atendimento ao ginecologista, você tem atendimento com uma enfermeira específica que já está toda preparada. No meu caso estou falando enfermeira porque foi uma enfermeira que me atendeu lá. Também tem um atendimento com uma psicóloga, que foi a psicóloga Andréia, incrível. Ela foi crucial para eu conseguir ter coragem para conversar com a minha família, para levar isso para dentro de casa. Algo que eu queria compartilhar, tinha mais de 1 ano e meio que eu estava segurando para conversar. Então, assim, tem toda uma junta que tinha Andréia. Andréia, será que ela vem aqui? Eu acho que vem. Faz essa ponte. E ela tem muito mais conteúdo. E o próprio doutor Eduardo, que é o endócrino, eu nunca sei. Endócrino. Isso, eu nunca sei pronunciar direito. Ele é um cara que se aumentou a testosterona, a deposterona. A dura não, mas a deposterona aumentou. Ele é o cara que vive e fala assim, eu vou boicotar.
eu não vou indicar esse laboratório mais pra ninguém. Ele compra a causa. Entendi. Eu acho que você trazer ele aqui também, a André e ele... Ai, faz essa ponte, Arthur, por favor. Eu vou falar com ele. Eu acho que vai ser importante. assim... E ele é muito direto e ao mesmo tempo muito acolhedor. Então, assim, ele tem umas brincadeiras. Acho que é uma pessoa muito boa. E a Andréia também. Então, até quando você chega lá, algo que eu vou compartilhar, que eu me permito compartilhar, eu posso compartilhar. É só o que você sentiu, igual eu falei. Eu fui no ginecologista pela primeira vez depois da transição. Uhum. O porteiro do lugar, ele bateu o olho em mim, ele falou assim, você quer ir mesmo nesse doutor? Eu falei assim, me dá sua identidade. Aí eu passei a identidade pra ele. Aí ele ficou me olhando. Aí foi a segunda vez, quando eu fui lá pra fazer um retorno. Eu dei a identidade na mão dele, ele virou e falou assim, com a identidade na mão, qual é o seu nome mesmo? Aí eu brinquei e falei assim, olha, o senhor tá com a minha identidade na mão. Aí ele, tá, Arthur, né? Eu falei, Depois ele ficou tranquilo. Por que eu não coloco ele como, vou falar assim, o vilão da questão? Ele trabalha ali, ele é um senhorzinho. Não que ele não tenha que ter essa informação, não tiro isso dele, acho que ele deveria ter, como pessoa. Mas a empresa que eu fui, o ambulatório ou o consultório que eu fui, tem que entender que pessoas trans, homens trans ou pessoas transmasculinas vão procurar um ginecologista em algum momento, porque precisa. Até pelo hormônio, caso está fazendo terapia hormonal, pode ter alguma alteração, vem entender como que tá, né, os seus órgãos e tudo mais, pedir exames, mas cadê o preparo? Quando você vai no ambulatório trans, não. Você chega já na portaria onde tem os porteiros que atendem as pessoas, sobretudo com o carro, você já é bem tratado. Aí você vai para um segundo porteiro que fala, não, pode vir por aqui. Aí vem para as meninas da recepção, que são várias moças que ficam na recepção. Excelente tratamento. A enfermeira é um docinho de pessoa. Te explica coisas que provavelmente qualquer um ficaria constrangido de te explicar. Ela explica, olha, Arthur, para você conseguir isso tem que fazer assim, assim, assim. Aí ela dá risada com Pessoas você. contextualizadas, né? Eles são Outra treinados. coisa. Então, assim, se você está procurando iniciar sua terapia hormonal, seja homem trans, mulher trans, enfim, não importa. Travesti procura o ambulatório. O ambulatório trans fica no Barreiro. É o Eduardo de Menezes. Aqui em Belo Horizonte fica no Barreiro. Isso, Hospital Eduardo de Menezes. E eu acredito muito que é o único da referência na região metropolitana e também fora da região metropolitana. Infelizmente. Deve ter pouquíssimos ambulatórios trans em Minas. Em São Paulo tem mais. Capitais mais, assim, estados maiores. Megalópolis, né? Aqui, infelizmente, ainda a grande referência é o Eduardo. Por que eu falo infelizmente? Deveria ter mais. Deveria mesmo, gente, tanto no centro de saúde do seu bairro e também na saúde suplementar e privada, ter já esse atendimento humanizado. Mas, infelizmente, os marcos não são esses. A gente precisa avançar muito, mas a gente tem pelo menos essa referência aqui. Então procura. Mesmo que tenha que juntar uma grana, porque nem sempre a pessoa tem passagem para vir. Às vezes ela está em um estado ou um município que ela tem que passar horas para chegar aqui. E aí ela depende da van para voltar. Então ela fica o dia inteiro. Eu já acompanhei mulheres trans lá que ficaram o dia inteiro para ter um atendimento. Então tiveram que comer lá, tiveram que descansar na cadeira de lá. Então, assim, é um preparo violento. Então, ter mais atendimento é muito importante. E também em saúde suplementar e privada, gente. Eu estou batendo nessa tecla porque os piores momentos que eu tive buscando saúde foi na privada e na saúde suplementar. De profissionais que não estão nem em nenhuma preocupação e não acho que daqui uns próximos 2, 3 anos, no ritmo que vão ter, de tratar pessoas trans com dignidade. É bizarro pensar que a precarização do SUS é um projeto político para tentar privatizar ele, né? Exato. E assim, quando a gente fala para as pessoas defenderem o SUS e que o SUS funciona, né? É claro que a gente sabe de toda a situação que precisa ser melhorada. A gente não tá negando isso, de coisas que precisam ser melhoradas. Mas ainda ele é essencial pra gente. Ainda não, eu acho que ele sempre será, sabe? É essencial. Quem tem dinheiro hoje pra pagar, sei lá, R$300 num ginecologista ou então num psiquiatra? As pessoas esquecem que a nossa saúde mental precisa ser cuidada. Fui fazer um levantamento pra minha mãe, que ela tava precisando muito. 350. Eu não tô falando que não deva cobrar isso, né? Cada profissional. Mas não é realidade financeira, né? Não é realidade financeira. Eu acompanho grupos de pessoas trans, eu até falo isso. Praticamente toda semana um homem trans negro me procura falando que tá passando fome. Então, quando ele tem esse ambulatório, como você falou, não é só agora, é essencial para a vida mesmo. Quando ele tem um acesso gratuito, é outra coisa. E, sobretudo, se for mais próximo da casa dele, melhor. Porque muitas vezes ele não tem grana para bancar. Ou essa pessoa não tem grana para bancar essa logística. Realidades.
realidades. É porque a gente esquece, por exemplo, que pessoas trans vão ao médico, por exemplo. É assim, são realidades que eu só fui ter contato depois que, primeiro, né, eu falei sobre isso aqui, o processo de racialização com o Pablo e entender todo o contexto. Então, assim, são coisas que eu fico até preocupado no sentido de ser invasivo sobre a questão da pergunta, mas... Não, mas é importante. E quando eu falo esquecem, porque elas esquecem da dinâmica que é. Porque já que é tão natural, as pessoas esquecem. Por exemplo, a pessoa tá lá na recepção e grita assim... sei lá, vamos fingir que o meu nome, quando eu fui registrado, era Maria. Aí grita Maria e eu já estou no processo de transição, a barba chegando. E eu, além do incômodo que eu já tenho com esse nome Maria... Tem uma sala inteira de pessoas que nessa hora, que também não tem esse conhecimento, olham todos para mim. Reativo, e começam a rir, começam a caçoar. E dentro do próprio consultório, lidando diretamente com o profissional de saúde, que na maioria das vezes não tem nada, tem zero conhecimento de pessoas trans. E eu tenho que ficar ali palestrando. Tá vendo como é casadinho? Até eu pedi né, para ser, tipo, meu Deus, ser atendido. Senhor. E a própria Giovana já falou isso numa entrevista que ela concedeu quando eu estava na rádio. Às vezes a gente entra no consultório e quando a pessoa entende que a gente é pessoa trans, sobretudo mulheres trans, já pedem exames de doenças sexualmente transmissíveis, sem a pessoa abrir a boca. Às vezes ela tá ali porque ela tá com uma enxaqueca que não quer passar, gente. Associa, né? Por que associa? Então, assim, os preconceitos estão aí. Arthur, a gente tá caminhando pro final. Passou rápido, né? Nossa, super. Eu tava com assim... medo, eu sempre fico com medo. Eu fico gente, meio... por que vocês ficam com medo? Todo mundo que eu trago aqui fala assim, ai, o Pablo já falou assim, você pega leve comigo? Como assim, gente? Não, isso aqui não é uma banca de dissertação, não. A gente fica com medo. Tipo, não, mas assim, super fluiu. Acho que você ficou à vontade aqui. Fiquei balançando as perninhas, que eu sou baixinho. Ó, podia ter aparecido da cadeira. Não, eu sempre balanço as pernas. Até no aeroporto eu fico assim, balançando as perninhas. Minha esposa sempre dá risada. Socorro. E eu quero te agradecer muito. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Mas foi bom, né, a conversa. Nossa, aprendi muito aqui. Nossa, e a gente mais ainda com você. Eu tenho certeza que quem tá assistindo, quem tá ouvindo também. Eu vou saber me posicionar melhor agora. Eu tô pensando várias coisas aqui. Saindo daqui já, né? Você consegue não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não. Que eu fui lá no menor condição. Vocês vão ver. Menor condição de mexer comigo agora. Melhor não. E eu quero te agradecer demais, mais uma vez, por você ter se disponibilizado e ter se disposto. Pode me chamar pra qualquer coisa que eu tô ouvindo. Pois é. E assim, a casa está aberta pra você. Sempre parabéns que você demais, quiser. cara, pelo projeto. Fico muito parabéns feliz. Também pelo estúdio, muito profissional. Falei aqui no início. Eu não sabia do estúdio. Achei incrível. E a sua ação mesmo, a prática, né, de tirar do papel o seu projeto é incrível. Eu adoro gente que tira coisas do projeto, assim, do papel pra valer. Muito choro e ranger de dentes. Mas, assim, muita lágrima, mas vale. Muito, mais vale. Parabéns. E eu quero te agradecer por você enriquecer isso, por fazer isso ser ainda com mais qualidade. Eu prezo muito por essa questão, assim, da qualidade de entrega e por trazer não só informações, mas também vivência, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque... Eu fico aqui à disposição mesmo. E a casa está aberta, sempre que você quiser. Eu quero um espaço para poder falar sobre... Bora seguir, gente, acompanhar. Assim, menor condição de você que tá vendo e ouvindo. Qual câmera que eu tô? Os fãs da Beyoncé também. Eu tô né, eu acho que a Beyoncé vai ser uma coisa marcante aqui. E achei legal. Ela também como profissional, gente, um espelho aí. Não é? Pois é. E aí você que ainda não se inscreveu, não tá seguindo, não curtiu. Gente, menor condição, por favor. Encaminha esse episódio aqui também para quem tem interesse, para quem você acha que precisa dessa informação. Pra quem precisa desse letramento, né? E assim, estamos aí. Esse foi e é, né? O Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou seguir, ou comentar, ou compartilhar, ou engajar, ou fazer. Bora. Com Arthur Bugri hoje, que eu tô muito feliz e honrado de ter tido aqui no meu podcast. Vai vir outras vezes, tá? Vou sim, pode me chamar. Então e agradeço mais a oportunidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais também. Isso mesmo. Arthur Bugri, com TH, e o Bugri, a dislexia me atrapalha, mas eu gravei lá, B-U-G-R-E. B-U-G-R-E. Isso aí. Você pensa em ser pai, Arthur? Olha que engraçado. Vai ter mini bugres. Minha sogra conversou bastante com a minha esposa, conversou bastante com a minha sogra. A gente pretende adotar em algum momento. Então vai vir um mini bugre aí. Vai vir uma mini bugrinha. Isso. Mini bugres estão vindo. Isso. Esse foi Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. E te vejo na semana que vem. Um beijo. Chama a vinheta. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.